São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Jornada esportiva Bandeirantes. Registrado com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva, segunda desta noite de terça-feira de muito futebol com os times de Campinas em ação. Já 9h30 da noite a bola rola aqui no estádio Moisés Lucarelli, sequência da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem a Macaca que ufa, até que enfim conquistou a primeira vitória fora de casa na competição. Vai agora em busca de um outro objetivo, de voltar a vencer em casa. Afinal de contas, já são 4 jogos sem vencer como mandante na competição. Encara o América, um time postulante ao acesso, que vem brigando pelo acesso. O Coelho é o 7º colocado com 41 pontos. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 32 pontos. Para você ligado em 85.7. Já a gente testa fora do ar, que é mais fácil. Você ligado
Barra Rádio Bandeirantes Campinas, para você que está chegando agora na nossa nova live, nesta nova live agora com os símbolos do jogo da Ponte, com o América. Deixe o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Ponte Preta e América, já tem bola rolando em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. De Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas-ervas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. E Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes com Pisocol. Colou, ficou. Pra você, muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. Futebol com a marca tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos em mais uma grande jornada esportiva. Vamos agora a um rápido intervalo e na sequência vamos girar o timaço de Carlos Batista e as vozes que estarão comigo dentro desta jornada esportiva na Bandeirantes. E até já. Bandeirantes. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Os campeões de vendas da Loja do Mecânico estão em promoção. Chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G, R$ 339,90. Nível a laser profissional Deco, R$ 569,90. Aproveite até 28 de setembro. E muitas outras promoções imperdíveis. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Começou a Volks Vale Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficaria de fora com ofertas imperdíveis. Dá uma olhada. Novo T-Cross, o SUV referência em espaço interno, tecnologia e segurança. Com bônus de até R$ 10.000 e taxa zero. E Nivus com bônus de R$ 12.400 mais taxa zero. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você para aproveitar essas e outras ofertas incríveis. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala,
Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. O PT tá desesperado e apelou pro tapetão me acusando de abuso de poder. Sabe qual foi o abuso? 3 postagens nas redes sociais mostrando o que fiz no Ouro Verde, num centro de saúde e numa creche. Pra mim, isso é abuso de... A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeirantesCampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. No comando da grande jornada esportiva, já 9h30 da noite. A bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Nesta noite gostosa, aliás, faz calor em Campinas. Já estamos na Primavera Brasileira. E aos poucos o torcedor vem chegando. Ponte América Mineiro, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E para comentar o jogo, a Bandeirantes escala a dupla de comentaristas. Ele já esteve lá dentro e conhece do riscado, é o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzin, a sua expectativa para o jogo. Boa noite, Gleger. Tudo bem, né, Boles? Grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Delcinho mantém uma coerência, né? Mantém a mesma escalação, a Ponte que conquistou um belíssimo resultado jogando fora de casa. Agora, a partida é outra, né? A partida é diferente. Vai enfrentar um bom time, né? O time do América é muito, mas muito melhor do que a equipe do CRB. Mas a Ponte já venceu, né? Outros adversários do mesmo nível e até melhores do que o próprio América jogando no Majestoso. Então essa é a minha expectativa. Tá bem escalada. Agora, a postura, a estratégia, eu vou estar de olho, porque a Ponte precisa voltar a vencer em casa. Quando você quer objetivos dentro da Série B, você precisa ser competente fora, mas dentro de casa, meu amigo, tem que matar. E tomara que a Ponte conquiste um bom resultado hoje, Leandro. Beleza, esse é o Gleger Zorzin, Carlos Henrique, o Pátio Pesado e a sua expectativa para o jogo. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço, ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu espero que a Ponte... Eu acho que a escalação está correta, não tem maiores segredos não. Mas o que vai valer nessa partida é a execução do plano de jogo, a parte tática. Vamos ver se de uma maneira propositiva, né? A Ponte deve tomar a iniciativa do jogo, se ela vai conseguir, né, ter um jogo fluente. De qualquer maneira, como disse o Gleger, é verdade, a partida contra o CRB tem uma dificuldade. Contra o América, a dificuldade aumenta. Só que a Ponte joga em casa. Esperamos que o time faça valer o aspecto campo e torcida, Boles. Já 9h30, bola rola, você vem comigo no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas, Gleger, CH, os nossos comentaristas, e para trazer as últimas informações de Ponte Preta e América, de uma só vez, ele vai trazer as informações dos dois times antes da bola rolar. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você e o seu destaque. Boa noite, Vlad. Oi, Boles, boa noite para você, uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor ponte pretano. A macaca que vem embalada, né, depois da última vitória contra o CRB, foi a primeira vitória fora de casa no campeonato, mantém o mesmo time. Já o América busca embalar em rumo ao G4. O time vem patinando no campeonato, quer uma vitória para entrar de vez na briga pelo acesso. Boles. Beleza, e o destaque, os dois de uma só vez? Tá bom, obrigado, viu, Vladimir? Estava conversando aqui com o Edu Pinheiro em relação a uma informação que a gente estava tentando checar. Aliás, deixa eu colocar o Edu na roda para participar conosco, para trazer informações do mundo da bola. Afinal de contas, 2 jogos fecham esta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Não é isso, Edu? Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu Pinheiro. Um grande abraço, Boris. Uma honra ser o seu plantão. Um grande abraço mesmo aos amigos da Bandeirantes. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato. E aí no Majestoso, o grande Gilberto Sufi. Vamos no nosso Em Dia com a Bola.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Bem, é o seguinte, a 28ª rodada, sábado, Goiás 0, Mirassol 1, Ituano 0, Curitiba 1, domingo, Chapecoense 1, Avaí 0, Ceará 4, Vila Nova 0, tivemos ontem Paysandu 0, Sport 1, na Vila Santos e Novo Horizontino 1-1, Novo Horizontino chutando bola na trave no final, olha, grande resultado no Horizontino, grande chance de subida, o Santos também evidente, lá em Itajaí, ontem, Brusque 1, Amazonas 0. Acabou agora Operário 1, Guarani 0, gol do Bosquilha, de pênalti a 18 segundo tempo, a bola bate no braço do Matheus Salustiano. Teremos ainda 21h30 para fechar a rodada lá em Ribeirão, Botafogo e CRB. Olha, na classificação, vendo aqui a Macaca, ela é 13ª com 32. Se bobear, o Botafogo é o único que pode ultrapassar a Ponte, hein? Ponte tem que ficar de olho aqui, tem que dar uma subida aí. Repito, 13ª com 32. Nós teremos ainda hoje, pela Sul-Americana, vamos conhecer a primeira equipe para ir para a semifinal. 21h30, Neoquímica, Corinthians, Fortaleza, daqui a pouquinho, né? Corinthians, Fortaleza, lá foi 2-0 Corinthians, o Corinthians pode perder por diferença de um gol que vai aí à semifinal. Amanhã tem Independente Medellín e Lanús. Na quinta tem Cruzeiro e Libertad, tem Racing e Atlético Paranaense. E na Libertadores começa hoje River Plate e Colo-Colo, primeiro que vai à semifinal. No Chile foi 1-1. O novo empate na Argentina é pênalti. Amanhã tem Atlético Mineiro e Fluminense. No Rio foi 1-0 Fluminense. Amanhã Morumbi, São Paulo e Botafogo. No Rio foi 0-0. E na quinta-feira o Flamengo. Em Montevidéu, Penharol e Mengão. No Maraca foi 1-0 para o Penharol. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Depois que o Dário disparou nas pesquisas, o PT... A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está... Leandro Bolis! Estamos de volta aqui, cabine Bandeirantes no estádio Moisés Lucarelli. Já tem a Macaca em campo, tem Ponte Preta e América para você ligado na Rádio Bandeirantes no FM em 85.7. Também do nosso canal no YouTube, já temos aí 400 pessoas, né, conectadas acompanhando a nossa transmissão. Vamos dobrar, já vamos dobrar. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor vai vir comigo e com toda a equipe de Carlos Batista, o timaço do Batistão em campo para levar a emoção do futebol para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Sem perder tempo, direto e reto, vamos para a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, das escalações de Ponte Preta e América. Na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Para mais uma vez mostrar o seu valor, tentar a segunda vitória consecutiva nesta Série B, algo que ainda não aconteceu na competição deste ano. Macaca está escalada pelo técnico Nelson Batista, com Pedro Rocha é o goleiro 1, 14 para Luiz Felipe, 4 Matheus Silva, 6 Sérgio Rafael, 5 Heitor Roca, 8 Emerson Santos, 10 Emerson, 21 Ramon Carvalho, 10 Elvis, 7 Dodô, 35 Gabriel Novaes. É o Nelson Batista que pela primeira vez repete o time. Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca, Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho e Elvis, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, 30 para Luan, 2 Igor Inocêncio, 3 Edson, 11 Iago Dias, 13 Joilson, 15 Castro, 20 João Gabriel, 29 Everton Brito, 33 Gabriel Risso, 44 Nilson Júnior, 70 Guilherme Portuga e 80 Hudson. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América. O Coelho vem a Campinas escalado pelo técnico Lisca com Elias 1, 36 Matheus Henrique, 33 Éder, 3 Lucão, meia dúzia Marlon, 16 Alê, 5 Fer Elizari, 8 Juninho, capitão do time, 75 Rodriguinho, 44 Adson, 9 Brenner. É o Coelho de Elias, Matheus Henrique, Éder, Lucão, Marlon, Alê, Fer Elizari, Juninho, Rodriguinho, Adson e Brenner. No banco, Dalberson 31, Júlio 18, Daniel Borges 20, Nicolas 30, Felipe Amaral 19, o Alisson 77, Moisés 15, Fabinho 28, Vinícius 7, Renato Marques 78, Matheus Davó 88 e Jonatas 99. Arbitragem do jogo. O árbitro é gaúcho, é o Jonathan Benquestai Pinheiro. Na bandeira 1, Thiago Augusto Diel, também do Rio Grande do Sul. Bandeira 2, Fabiano da Silva Ramires. No VAR, o gaúcho Daniel Nobre Bins. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Eu, sinceramente, estou muito curioso para saber que tipo de jogo e que time da Ponte nós vamos assistir.
Se é um time incisivo, com bom toque de bola, com poucos erros, ou aquele time desatento das 3 derrotas consecutivas dentro de casa. A impressão foi boa que ficou contra o CRB, mas eu não gostei tanto da partida não, porque o time lá apresentou alguns problemas. O jogo de hoje é muito diferente, adversário diferente, mais qualificado, e a Ponte hoje tem que propor o jogo. E aí fica a dúvida, como é que será esse time da Ponte propondo o jogo contra o América, que o principal setor pensante é o meio-campo. O melhor do América é ser o meio-campo. A Ponte vai conseguir brecar e vai conseguir jogar, já já o jogo vai responder pra gente. A expectativa é sempre a melhor, de vitória, mas não vai ser fácil, Gleger. Não vai ser fácil, CH. A expectativa minha é essa também. O América tem um bom time, um time muito bem treinado. Aliás, o Lisca, todo mundo fala o Lisca doido, né? É o jeitão dele, mas ele é muito competente. Ele sabe armar muito bem os times. E a Ponte vai encontrar dificuldade hoje. Não sei qual que é a estratégia do Nelsinho, mas a Ponte precisa ganhar o jogo, né? Precisa vencer, tá jogando em casa. Aliás, precisa voltar a vencer em casa. No segundo turno ela tá deixando muito a desejar. Conquistou um bom resultado fora, importante demais vencer fora de casa, mas o jogo dentro de casa traz confiança, traz até a confiança do torcedor, isso é muito importante para a sequência da Macaca. Tô confiante, acho que a Ponte tem tudo para fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado. Leandro Boles. Aliás, o auxiliar do Lisca, Gleger, é Marcinho Guerreiro. Você se recorda, né? O Marcinho Guerreiro, volante. Aliás, o Marcinho Guerreiro, para muitos, é um dos jogadores, quando atuava, um dos mais bonitos da história do futebol brasileiro. E ele é o auxiliar do Lisca. Não sei se... Bom, ele era muito bom jogador, né? Agora, se ele era bonito, aí é você que tá falando. Mas ele era muito... Olha, um baita de um cara, um baita... Peguei, assim, nunca joguei com ele, mas assim, a gente sempre, às vezes... caía no exame antidoping junto, ficava naquele bate-papo, muito gente boa e muito profissional. É verdade. Aliás, estava conversando aqui com os amigos da imprensa mineira. Sim. O América não vence um jogo fora de casa, CH, há 127 dias. Tá bom pra você ou não? Não é muito, né? Você sabe quem concorda com essa história do Marcinho Guerreiro, que é um dos caras mais bonitos do futebol brasileiro ou não? Quem? Pedro. Pedro Cheiroso? Ó, é o seguinte, o Moisés está no banco, Felipe Amaral também, né? O Amaral que foi revelado pela Ponte, ao chegar aqui, ao se dirigir, porque aqui no Majestoso, o vestiário visitante fica no gol da linha do trem. Então, o time visitante, os jogadores do banco, acabam atravessando boa parte, eles passam em frente ao banco de reservas da Ponte Preta e aí há aquele cumprimento normal, ele foi bastante cumprimentado, cumprimentou a todos também, os membros da comissão técnica da Ponte, o próprio Nelsinho Batista, porque realmente recentemente acabou deixando a Ponte, né? Foi lá para o América, nesse momento é reserva, e quem está também no banco de reservas do América é o Moisés, veteraníssimo Moisés, que foi revelado pelo próprio América, jogou com o Gleger também, né? No início da sua carreira, depois rodou o Palmeiras, entre outras equipes, e voltou para encerrar a sua carreira no América. Vai rolar a bola aqui no estádio Moisés Lucarelli. São 4 jogos sem vencer em casa. Derrotas para Ituano, Chapecoense e Operário. Empate diante do Goiás e a última vitória foi no dia 8 de agosto, quando a Ponte derrotou o Avaí. Boa sorte para a Macaca, que conseguiu a primeira vitória fora de casa na competição. Saída do time mineiro, do time do Coelho, 7º colocado com 41 pontos, vem de vitória. Venceu na última rodada o Paysandu pelo placar de 1-0. Ataca neste primeiro tempo, melhor, 2-0. Ataca neste primeiro tempo pro gol da linha do trem. A Ponte, consequentemente, vai atacar pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Pontualmente, 9h30 da noite, vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e América. Vai rolar a bola, apita o árbitro. A bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje tem a Macaca, para alegria da macacada, para mostrar o seu valor. Para voltar a vencer em casa. Venceu fora, agora tem que vencer em casa.
para cada vez mais se distanciar da zona do rebaixamento. É a Macaca em campo hoje diante do Coelho. Para você ligado em 85.7 pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Boa sorte para a Macaca com seu uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta. E do outro lado, o América com o uniforme nas cores verde, preta, calção preto e meia verde. Bola para o time do América para sair jogando aqui atrás com o Matheus Henrique. Ele recolhe, domina pertinho do Lisca. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Tentou o Brenner, sobe aqui atrás, faz o corte o Sérgio Rafael. Não encontra a bola o Emerson Santos, a bola cai. A sobra fica para o time do América que recomeça lá atrás do seu campo ofensivo. Comecinho no jogo, no majestoso para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Estou ao lado do Vladimir Catarino nas reportagens dos comentaristas Carlos Henrique, Gleger, Zorzin, de Edu Pinheiro no plantão de toda a nossa equipe técnica. Aqui vem Macaca, brocão de ataque. Ramon Carvalho domina pela canhota. Levanta a cabeça, olha para a área, mas não cruza. Mais enfiado ali o Gabriel Novaes. Ele solta por dentro para Dodô, que fez o gol da vitória contra o CRB. Meteu para Ramon. Ramon recomeça com o Sérgio Rafael. A ponte nesse comecinho do jogo, todinha no campo de ataque. Bola para Matheus Silva. Fez o passe curtinho para o camisa 8, Emerson Santos. O 18 é o Emerson só. Abertura pela direita para Luiz Felipe. Dá um tapa na bola, volta a bola para Matheus Silva. Fica com a posse de bola Macaca com 2 minutos deste primeiro tempo. Ramon Carvalho é quem domina com o pé esquerdo. Tentou o lançamento muito forte. Errado o lançamento para o Heitor Roca, que faz a sua reestreia com a camisa da Ponte. Agora jogando aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ele passou pela Ponte, uma curta passagem, foi revelado no time da Ponte Preta e agora pela primeira vez se joga no estádio Moisés Lucarelli uma partida de Série B. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Acelera Gabriel Novaes para Macaca, empurrou por dentro para Elvis, devolveu para Dodô, tem na área a chance, ele bateu cruzado, espalma Elias. Uma paulada de Dodô com a canhota, uma bola enfiada espetacularmente por Elvis. Dodô com a canhota, bate no canto, Elias estica o braço e coloca para fora, Vladimir. Essa dupla, Elvis e Dodô, tem dado certo, né? Lançamento do meia para o atacante, ele surgiu cara a cara com o Elias. Eu tive a impressão que ele bateria aberto, cruzado. Ele buscou o canto onde estava o goleiro que fez a defesa, escanteio. O Elvis vem na cobrança. Tirou um da galera, quase a Ponte Preta abriu pela cara aqui no majestoso. Tem escanteio, Macaca para fazer a cobrança. Vem Elvis para a bola, capricha que dá. É o capitão Elvis. Gol do portão de entrada, pé direito na bola, levantou, fechado nas mãos do goleiro Elias. Desktop, a conexão do futebol paulista. Ele também na internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O link para 0800 1102. Gleger, Zorzin já trabalhando neste início de transmissão e a defesa do Elias. O grau de dificuldade e a nota para a defesa do goleiro do América, Gleger. A melhor opção pro menino da Ponte, né, o Dodô. Olha a Ponte de novo, bola do Ramon para Heitor. Heitor no fundo, prepara o cruzamento, levantou a cabeça, tentou, Dodô mergulhou, subiu para afastar lá dentro a defesa. Rebote ficaria com a Macaca. Chegou o primeiro jogador do América, evitando a saída da bola para sair, jogando na sequência a falta. O jogo tá parado, é falta para o América, completando o Gleger. Então, a melhor alternativa para o Dodô era uma batida no chão cruzada, né, porque aí dificulta demais para o goleiro. Mas ele pegou ali, ela foi no canto do Elias, fez uma boa defesa. Mas o grau de dificuldade baixo. 7,77. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. Mais cedo, Roger Williams levou a emoção do futebol para você aqui na Rádio Bandeirantes. Vitória do Operário sobre o Guarani, 1 para o Operário, 0 para o Bugre. O Bugre permanece na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, vai buscar a reabilitação na próxima rodada. Aqui bola para Macaca com Sérgio Rafael, recebe o Matheus Silva, com o pé direito passado das largas, ele bota na frente, livre na marcação do Brenner, tentou passe por dentro do corredor, a bola foi desviada, bateu no Juninho Esponte, bola colocada para fora, é lateral para Macaca bater. O fechamento de mês da Loja do Mecânico está chegando com ofertas imperdíveis, e nos dias 27 e 28 de setembro tem cupom especial exclusivo com 5% de desconto, só vale para a Loja de Campinas, que fica na Rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Ação pressiona, Sérgio Rafael levantou a bola para o campo de ataque.
A linha defensiva do América posicionada praticamente na risca do meio campo. A bola passou pelo Gabriel Novaes, reclamou de falta com o árbitro gaúcho Jonathan Pinheiro, que apenas apontou o lateral já batido pelo América. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 5, quase 6 minutos, vem Macaca, bola enfiada para Dodô, chegou na proteção lateral do América para Elias, saiu do gol para fazer defesa. Completando aqui Moisés Lucarelli, agora com 6 minutos, primeiro tempo. O tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos entrar já na parte final da Bezona. Aqui Majestoso, Ponte 0, América também 0, Edu Pinheiro. Olha, Boris, o gol do Operário foi do Bosquilha de pênalti aos 18 segundo tempo. A bola bateu no braço do Matheus Saliciano. Pênalti, Operário 1, Guarani 0. Ribeirão Preto, primeiro tempo, hein? Botafogo e CRB 0-0. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o Timastro de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol. Rodriguinho para Brenner, fez falta de ataque. E aliás, trombar com o Brenner não é uma boa situação, se bem que ele tem hoje na marcação nada mais, nada menos do que o Sérgio Rafael e também o Matheus Silva. Mas quem trombou com ele foi outro jogador da Ponte, Vladimir. Tô tentando identificar quem é, mas... O Matheus Silva não é, o Sérgio Rafael também não é, nem o Luiz Felipe, nem o Roque. Eu acho que é o Emerson Santos. Foram diminuindo as chances e ficou fácil pra mim. O Emerson só tá ali no meio, então é o Emerson Santos. Vamos gravar. Emerson Santos, quem ficou caído, mas foi uma trombada, como a gente diz lá no interior. Nelsinho Batista completa hoje 21 jogos no comando técnico da Macaca. O Lisca vem pra sua 5ª partida. Ele que acabou retornando ao América. O Lisca tem uma curiosidade. Aliás, o Vladimir Catarino, sem pesquisar. Claro que vai ser difícil você acertar, menos que você tenha uma boa memória, eu sei que você tem. Qual é o nome? Lisca, evidentemente, é apelido, mas o nome do Lisca, pelo menos, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 nomes, o nome e os sobrenomes. Acerta 2 aí que tá bom, Vladimir. Humberto Ronaldo. Não sei. Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi. Tá bom pra você? E aí, as iniciais da Lisca, não? Não. E um detalhe, o Lisca nasceu exatamente no dia do aniversário da Ponte, dia 11 de agosto, só que de 1972. Tem 52 anos o Lisca. No jogo passado do América contra o Santos, né, o torcedor do Santos disse: seu time é ruim, hein, Lisca? Ele falou: o seu é muito bom, né? Tá na Série B, ele tirou, mas o meu ficou, né? Uma coisa assim, eu não caí, algo do tipo. Exato, eu fiquei. Gabriel Novaes tentou bater, pegou a bola subiu, é tiro de meta. CHIS, comecinho no jogo, 8 minutos, primeiro tempo, 0-0 aqui no Majestoso. Jogo morno, a Ponte está bem postada, está marcando direitinho, utilizando principalmente no ataque o lado esquerdo. Eu gosto da Ponte, mas o jogo é muito complicado, jogo muito equilibrado, Bodes. Na KTO, cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. A Ponte recupera a posse de bola, Ramon Carvalho tentou quebrar a canhota, a bola foi desviada e caiu nos braços do Nelsinho Batista, que não foi goleiro, foi um grande lateral direito, já entregou a bola ali por Heitor, cobrou o lateral. Ele cobre e sai jogando curtinho para Sérgio Rafael, deixou para Matheus Silva, domina a Macaca no campo defensivo, 1, 2, 3 toques, a bola pista na bola, todo atrás, um pouco atrás da risca do meio campo, o time do América. A Ponte tenta furar o bloqueio defensivo do Coelho, Heitor Roque é quem domina pela canhota, tentou bater por dentro para Gabriel Novaes, dividiu, ganhou no primeiro lance, insistiu no segundo, ganhou também do Juninho, ainda Gabriel Novaes fica preso, encurralado na marcação, voltou por dentro para Emerson Santos. A Ponte tenta se organizar ofensivamente. Matheus Silva é quem domina no círculo central, se apresentou para o jogo. Elvis devidamente marcado ali pelo Alê. Ele volta a bola por dentro para Ramon para Matheus Silva, de novo para Elvis, agora pela lateral direita, ultrapassa a área na marcatória, empurra a Macaca, brocão de ataque. Luiz Felipe, a tabela num 2 com o Emerson só, de novo para Luiz Felipe, ele volta a bola para Elvis. Elvis ajeita, termina para Macaca, 0-0, comecinho do jogo aqui no Majestoso. Você ligado na Rádio Bandeirantes, boa bola por dentro para Elvis, ele bota na frente, chega na marcação Mardon recua para Lucão domina, cercado, marcado, voltou a bola, voltou mal para o Mardon, que não alcança, a bola sai. Lucão é aquele ex-São Paulo, Vladimir? Exatamente, Lucão, ex-São Paulo. Passou pelo Guarani, né? Isso, no ano passado esteve no Guarani, também estava no futebol do exterior. Olha aqui atrás para o time da Macaca, já recupera a Ponte, Sérgio Rafael na cabeça do grande círculo para Ramon Carvalho, ele empurra, devolve pela lateral direita para Matheus Silva, soltou para Elvis, de primeira para Luiz Felipe no corredor, recolheu, dominou, encara a marcação no Rodriguinho, ele volta por dentro para Elvis volta para Sérgio Rafael, um jogo de paciência neste primeiro momento do jogo, 0-0, Macaca roda a bola, fica com a bola, tem a posse de bola, Macaca 0-0, Elvis na direita.
direita, recolheu, dominou o Rodriguinho, aperta com 10 minutos, primeiro tempo. De novo, Matheus Silva para Sérgio Rafael no círculo central, no primeiro terço do campo, para Ramon Carvalho. Fugiu o Heitor pela canhota, tentou o lançamento. Matheus Henrique estica a perna direita para fazer corte. Deixou na passagem para o Watson, que já perdeu para Gabriel Novaes. Dá o bote, recupera a posse de bola, volta para Sérgio Rafael. Sérgio Rafael para Emerson Santos. Com o pé direito ele faz a inversão. São dois jogadores da ponte. Luiz Felipe deixou para o Elvis, que deixou para o Luiz Felipe e a bola passou. Foi direto para fora, é só lateral. Aquela história do um deixou pro outro e o outro deixou pro um, né? Parece o cabelinho 1 com o cabelinho 2. Aliás, tá demorando pra sair esse Pix, hein, Boris? Ah, tem que pagar logo, né, o Vladimir? Não dá, né? O cara perde a aposta, tem que pagar. Se fosse muita grana, né? Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Lançamento no vazio pra ninguém, a bola de graça nas mãos do goleiro Pedro Rocha. O Pedrão hoje todo de amarelo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos, primeiro tempo. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui, estádio Moisés Lucarelli, Ponte 0. América Mineiro também 0. Uai, Edu Pinheiro. Olha, valendo vaga na semifinal da Sul-Americana. Primeiro tempo na Neoquímica, Corinthians 0, Fortaleza 0. No agregado, 2-0 Corinthians. Você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sem moderação, enfia o dedão aí, deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Roberto Douglas está dizendo que vai ser 2-1 para Macaca, valeu. 5-0 Laércio, tá confiante. Carlos Fernandes, Carlos Lemos Matosinho, olha o Matosinho, tá sempre ligado, fera demais. Eurípides Correia, tá ligado? Marcelo Venâncio, valeu rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência. Não esqueça, deixe o seu like em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já a gente bate 500 conectados, 500 aparelhos conectados. Vamos estipular uma meta até 40 minutos, 750, 800, pode ser? Vamos lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você tem como compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, manda no grupo da família, dos amigos, do futebol, da resenha. Pode ser também até no grupo do Nudes, por que não? O Vladimir faz parte de vários. Aqui não é o Catarina, é outro Vladimir, aquele lá de outra cidade. Aqui vem para o programa de ataque o time do América Mineiro. Domina, atrapalha para o Watson. Ele sai da ponta, vem para meia, olha para a área, preparou o cruzamento no peito do Ale, tá na área, vem o América, tentou bater, brigou no bate, rebate, a bola foi embora pela linha de fundo, porque o Sérgio Rafael atrapalhou a finalização do meia do América Mineiro, que chegou perigosamente o Vladimir. É perigoso, o Ale apoia muito bem, né? Agora a cobertura do Sérgio Rafael foi bem feita. É tiro de meta, a posse é da Ponte. Placar de 0-0. Na verdade foi o Fer Elizari, que é o argentino, né? Fer Elizari. Disputou Libertadores esse ano, lá no Defensor do Uruguai, acabou sendo eliminado pelo Puerto Cabello. Ainda na primeira fase, ou melhor, na segunda fase da Libertadores. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto é para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Éder pressionado pelo Gabriel Novaes, recua para o goleiro Elias Gleger, eu quero ouvi-lo. Quase 14 em primeiro tempo, 0-0. Como é que tá o jogo, hein, Gleger? É o jogo morno, né? Jogo morno. Parece que as duas equipes estão com medo de jogar, né? Claro que é um jogo difícil. Os dois times é difícil. A Ponte já teve uma chegada lá com o Dodô, né? O América tenta em alguns momentos, mas não é um time que parte para cima. Eu esperava um time mais agressivo e esperava um pouco mais da Ponte também. Para mim o jogo ainda, apesar de equilibrado, né? Mas para mim muito fraco tecnicamente. Já estamos com 14 minutos, primeiro tempo 0-0, a Ponte tem 32 pontos, 8 vitórias da competição, o América é o 7º colocado, ainda sonhando com acesso, e agora o Pedro Rocha está sentado no gramado, Vladimir Catarino. Tá meio estranho a forma que caiu ali o Pedro Rocha, e o árbitro vai conversar com ele enquanto os jogadores aproveitam para conversar com o Nelson Batista. E também para tomar uma água, afinal de contas, 25 graus nesse momento, ó. Estamos às 21 horas e 45 minutos, 15 para as 10. Por falar em água, a moça do café deu um truque hoje nas formigas, viu, Bolis? Como é que foi a parada aí? Não, ela colocou café com açúcar na garrafa, mas a tarja estava café sem açúcar, enganou as coitadinhas. E aliás, a gente ressalta, né, o próprio presidente Marco Eberlin recentemente participou conosco em entrevista no Esporte em Debate, dizendo sobre isso, né, que a Ponte voltou a tratar muito bem os membros da imprensa, o pessoal que vem trabalhar realmente com café, com água, até com lanchinho no intervalo. A gente agradece porque faz parte, acima de tudo, né, desse processo, você atender bem quem vem trabalhar.
Isso vem acontecendo com a Ponte mais do que nunca agora por essa situação da água, né? Não chove há muito tempo, esse período crítico de estiagem, e para o narrador, não só para o narrador, para quem trabalha com a voz de uma forma geral, se não tomar aquela água, realmente fica uma situação bastante complicada para trabalhar. Pedro Rocha está se levantando ali. Ô Gleger, esse movimento que ele faz de pisar fortemente no gramado, de sentir realmente como é que está a perna, significa o quê? Ele está sentindo o quê, o Pedro Rocha? Tá sentindo faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia, mas normalmente, eu dei risada porque normalmente, como todo mundo sabe, eu nunca fiz cera, né? Mas eu percebia os goleiros que faziam cera. Esse é aquele momento dá aquela velha esfriada no jogo. Tá no Guinness, campeão mundial de cera. Gleger Nunca fez cera. Imagina. Cara de pau, velho. Elias com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque, direto para a lateral, vai lateral para a Macaca bater. Pisocol, argamassas rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Ateus Silva para Sérgio, Rafael pressiona o time do América, já recupera. Ali tentou por dentro para Brenner, a bola bateu, rebateu, voltou na meia para Juninho, Juninho abriu na ponta para Matheus Henrique. Vem com o América para o grande ataque, perigosamente, ele tem velocidade, o Watson aqui domina com o pé direito, cruza, chega o Emerson Santos. Estica a perna, coloca a bola fora, escanteio o primeiro do jogo para o América Mineiro bater, Vladimir. Que aos poucos vai chegando, né? O América mais uma oportunidade no campo de ataque, anima o torcedor americano presente aqui ao Majestoso. Eu aproveitei para dar uma espiada, como é que estava o público, o torcedor do América. Poucos torcedores estão marcando presença. O América é um time muito querido, né? No estado de Minas Gerais, terceiro time, ou segundo time, principalmente dos torcedores de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tem escanteio para bater o time do América com o Rodriguinho, pé direito, levantou para a boca do gol, de cabeça lá dentro, faz o corte o Sérgio Rafael. Elvis briga pelo rebote, chegou o Dodô, casquinha na bola, Elvis ainda briga, mas ela volta no rebote para o time do América com o Rodriguinho, domina bonito, coloca no terreno, Heitor faz o corte, voltou para Rodriguinho, bico na grande área, setor direito, vem o América, deixou para Matheus Henrique, calculou, tentou cruzar, bate na zaga, sobe lá atrás para fazer o corte o Emerson Santos. Rebote fica com o time do América, Lucão tentou tirar, a bola bateu no Elvis e voltou exatamente para o Lucão. Ali no meio campo, a Geida domina para o time do América, 17,5 o primeiro tempo, 0-0. Marlon faz boa finta para cima do Emerson só, empurra por dentro com o argentino Fer Elizari, a abertura agora aqui na ponta para Adson recolhe, domina, coloca a bola no chão com o pé esquerdo, já passou o Matheus Henrique, prepara o cruzamento, calculou, executou, bola fechada, Pedro Rocha tocou pro meio, a bola voltou no rebote ainda para o time do América, pressiona, Fer meteu na ponta para Marlon, cruzou para Brenner na área, tirou Sérgio Rafael, pressão do América, Matheus Henrique, rolou para Adson, pé canhoto, ele gira, abate no meio do caminho, corta Matheus Silva, olha o rebote de novo para o time do América, Matheus Henrique recolheu, dominou, cortou para Alê, levantou, cruzou para a boca do gol, Pedro Rocha não foi, que a bola passou, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca, que passou um sufoco, Vladimir. No primeiro lance foi estranho, né? O Pedro Rocha não conseguiu tirar a bola contento, ela ficou viva, passando de um lado para o outro, até que o cruzamento foi direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Aliás, corroborando com o que disse o Vladimir, Gleger, eu quero ouvi-lo, afinal de contas, parecia um cruzamento tranquilo para o Pedrão, ou para dar um tapa na bola para fora, mas ele deu um tapa para o meio da área. E aí, Gleger? É aquela escolha de momento, na hora ali, né? O que tem que fazer o goleiro. Eu também acho que ele errou. Poderia ter sido um pouco mais decisivo o Pedrão. Mas pode ser também que seja, que tá sentindo alguma coisa ainda, né? Pedrão é bom goleiro, tem uma boa envergadura. Mas foi meio estranha essa saída dele aí nesse lance. Deu uma vacilada o Pedro Rocha, ponte aperta, tenta recuperar e recupera, Ramon Carvalho, recolheu, dominou, tenta pegar um pouquinho mais defesa do time do América aberta. Bola para Emerson, Emerson para Dodô, devolveu para Emerson, solta na área, bateu cruzado para a boca do gol. Entra, tira, defesa, rebote para Dodô, tentou, voltou para Emerson, ele dividiu, bola colocada para fora, escanteio. Escanteio para Macaca, que dá a resposta, Vladimir. Imediata, né? O Juninho, quem chegou para fazer o corte, mandou a bola pela linha de fundo e o Dodô ficou caído aqui na área, aparentemente sentindo algo nas costas. A escanteio que o Elvis vai cobrar. Instalar materiais elétricos fica na rua Duque de Caxias 940, no centro de Campinas. WhatsApp 19988390106. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo 0-0. Quem sabe o gol? Gol do portão de entrada do Majestoso. Vem Elvis para a bola, pé direito, atenção, levantou para Gabriel Novaes de cabeça, subiu Matheus Silva, a bola ficou viva, afasta a defesa, insistiu Sérgio Rafael lá dentro, tira definitivamente a zaga do América.
marca, mas ela volta para Luiz Felipe, de cabeça golpeou, meteu na ponta para Dodô, Dodô dominou, balançou para cima da marcação, quase se atrapalhou, ainda Dodô fica preso pela marcação, a bola incrivelmente não saiu, recupera Adson, sai driblando pela meia, chegou Gabriel na bola, Gabriel Novaes na bola, recupera a ponta, o árbitro na bola, recupera, o torcedor gosta, porque a Ponte recupera a posse de bola no campo ofensivo, mas aí é obrigado a recuar o Ramon pro Luiz Felipe, que recomeça com Sérgio Rafael, entre as linhas pro Ramon, Carvalho que não domina, ao não dominar, facilita o corte do Juninho, Juninho deixou para Adson, Adson empurrou para Fer Elizari, se manda Marton pela canhota, já recebe, vem o time do América, botou na frente, trombou com o Matheus Silva, vai ao solo, a turma a seguir, na sequência deu um bico na bola, tirou de qualquer maneira Luiz Felipe. E agora houve aquela trombada de um jogador com o Matheus Silva. Aí não é um bom negócio, né, Vladimir? Ficou caído lá o jogador do América, bem próximo à linha lateral da grande área. Jogo parado, o árbitro vai lá verificar e pede o atendimento médico. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Pouco mais de 20 minutos, o América não teve uma grande oportunidade, mas a bola ficou rondando a área da Macaca e na sequência a Ponte deu a resposta com o Emerson só. Como é que tá o jogo, hein, o CH? Equilibrado, Boris. O time da Ponte tá guerreando bastante, tá com bastante disposição, né? Jogadores muito defensivamente organizados, marcando direitinho o time do América, que também não faz um grande jogo. Teve esse lance que você acabou citando aí, né? Da bola sair da esquerda e ir para a direita, da direita para a esquerda, né? Teve esse lance aí do Pedrão, mas nenhuma grande oportunidade. Eu acho que o 0-0 tá correto. Os dois times brigam demais. Só está faltando melhorar um pouco a qualidade do futebol. Olha, você que ainda não segue, segue lá a Rádio Bandeirantes no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Pode me seguir também lá no Instagram, a gente sempre bate um papo legal, bacana. A gente coloca postagens dos bastidores, das transmissões, @Leandro Bodes com 2 L's e S no final. Jogo parado, foi atendido o jogador do time do América aqui, trombou com o Matheus Silva. Está saindo o jogador do time do América, se não estou enganado, é o meia dúzia. Está saindo lá do outro lado, como houve a necessidade do atendimento médico, ele vai sair, momentaneamente ficará com 10 do time do Coelho. É ele mesmo, meia dúzia, Marlon. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Vamos chegar à metade do primeiro tempo, 0-0. Brenner sai da área, dominou, se atrapalhou, apertou na marcação. Emerson Santos, a bola saiu na lateral para Macaca bater. Já cobrou o Heitor. Ele volta a bola, recuando para Matheus Silva. Foi na frente do Nelsinho Batista. O Heitor, olhando aqui, o Heitor cobrou o lateral para trás. E o Nelsinho, claro, cobra para frente, meu filho. Fez isso, a sinalização. Fez a sinalização de que era para meter essa bola na frente. É isso que tenta a Macaca. Gabriel Novaes brigou, acabou caindo o jogador do América, reclamou de falta, o árbitro na ponta. Lateral para Macaca bater aqui para a esquerda no campo ofensivo. Prefeitura cobra no fundo para Gabriel Novaes. Recolheu, dominou, girou, bem para cima da marcação, olhou para a área, ninguém na área, apenas o Dodô agora. Por isso ele prende, segura, volta a bola para Sérgio Rafael na meia esquerda. Levantou para Ramon Carvalho, que não foi para a bola fica de graça nas mãos do goleiro Elias. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Inca Atacado. Lojas em Campinas, são 2 para você. Nos Amarais e na região dos Satélites. Em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba, tem Inca Atacado. Bola para o time do América para sair jogando aqui atrás. Quem domina é Éder. Recolheu, dominou, parou, prendeu, o olho pensou que não é o Henrique. Com o pé esquerdo ele abre na ponta para Matheus. Esse sim é o Matheus Henrique que volta por dentro para Éder. Foi longe. Fica trabalhando bola no campo defensivo o time do América. Deu certo, você viu, né, Vlad? Tudo para ele dar certo, pro né? Matheus por Éder e aí vai. E em contrapartida, o Marcinho Guerreiro dá uma encostada ali no Lisca. É o auxiliar do Lisca. Dois conversam à beira do campo. Tentou o Brenner. Aperta na marcação Matheus Silva. Com isso, o Brenner erra. A bola volta para Macaca com o Emerson Santos. Com o pé esquerdo, levanta a bola branca de ataque no vazio para ninguém. Ela volta de graça para o time do Coelho. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo e sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 24 primeiro tempo, você ligado na Bandeirantes em 85.7 aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli. Aqui falta mais dura para cima do Rodriguinho, cometida pelo Emerson Só. O jogo tá parado, meio esquerdo, é falta pro Coelhão bater, Vladimir. O Rodriguinho passou, mas, aliás, a bola passou, o Rodriguinho não, né? O Emerson Só acabou derrubando ali o jogador do América.
falta na intermediária ofensiva. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. 0800 1102. Desktop. A Desktop que estampa sua marca na camisa da Ponte Preta, aliás, na camisa dos dois times de Campinas, Ponte Guarani, Guarani Ponte. 25 primeiro tempo, 0-0, tem falta o time do América para bater. Ali na entrada da grande área, congestionada na Macaca. O Matheus Silva pega o Brenner, que é o grandalhão. O Lucão aqui embaixo, marcado pelo Sérgio Rafael. Até aí, beleza, todo mundo marcado. O problema é que quando a falta for cobrada, outros seus jogadores vão entrar. Falta para o time do América, a bola vai ser alçada na área. Matheus Henrique e Adson, falta para o time do América na meia esquerda, gol da linha do trem. Vem para a cobrança da falta o time do Coelho, 25,5, primeiro tempo 0-0 no Moisés Lucarelli. O árbitro autoriza a cobrança, vem para a bola, Mardon deixou para Adson, Adson recolheu, dominou, carrega a bola para Rodriguinho, devolveu na ponta para Mardon que cruza para bater o gol, vem o toque de cabeça, Pedro Rocha pegou. O desvio do Éder, o Pedro Rocha ameaçou sair, refugou, voltou. Pra sorte da Macaca, o Éder pegou fraquinho na bola e o Pedro Rocha fez a defesa, Vladimir. Eu ia cornetar essa cobrança de falta, né? Mas acabou dando certo. O cabeceio do Éder, bem colocado, o Pedro Rocha ficou com a bola. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Aqui, majestoso, 26 primeiro tempo. No tic-tac do tempo de valor dessa emoção, eu confirmo o Campeonato Brasileiro da Série B, 28ª rodada, 0 Ponte, 0 América e Tupinheiro. Ainda a Série B, primeiro tempo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, CRB 0, Sul-Americana, primeiro tempo na Neoquímica, Corinthians e Fortaleza 0-0. É o futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, ainda não inscrito, se inscreva no canal, participe da nossa arquibancada virtual, nosso chat, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola enfiada no comando, corta Matheus Silva para Macaca, deixa para Dodô, Dodô recolhe, domina, saída de Juizão, quase trabalhou o Dodô, ele faz o break, volta para Matheus Silva, que abre vira direita para Luiz Felipe, até aí a Ponte sai jogando direitinha. O problema é que agora o América aperta, e com isso a bola é recuada para Matheus Silva, que dá um bico na bola, tenta a ligação direta, defesa, ataque pra ninguém, tá difícil, hein, Gleger? A Ponte é pressionada, dá um bico na bola e perde a posse de bola. Aquele controle de jogo que a Ponte teve no início do jogo não tem mais, Dorzinho. Baixou demais as linhas, né? Tá aceitando demais o América. E o América agora faz aquele jogo, né? De um time que vai subindo a linha, vai pressionando, vai chegando, vai botando pressão no time da Ponte, que tá tendo dificuldade, né? Não consegue mais sair. O América aproximou as linhas, subiu e a Ponte não consegue. Ou é no chutão, né, na ligação direta, ou não tem outra alternativa. Só o Nelsinho dá um chacoalhão nos caras aí para pôr essa bola no chão e usar mais o Elvis, né, que tá sumidão do jogo. A Ponte completa hoje 400, o jogo de número 41 na temporada, 41º jogo. São 12 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Na Série B tem 8 vitórias. A Macaca na 13ª colocação com 32. Já o América tem 38 jogos na temporada. Hoje o 39º, 16 vitórias, 14 empates e 8 derrotas. Olha a Ponte para o ataque. Gabriel vai ser lançado, linha lateral da grande área. Partiu para cima da marcação, clareou, pé canhoto, ele bateu fraquinho em cima do marcador, tem pedido. Aquele protocolo que tem que esperar, o Lisca tá reclamando, não tem que fazer, né, Lisca? Tem que esperar, é o protocolo, Vladimir. E é pra todo mundo, né? Não adianta reclamar não, o impedimento era claro, mas tem que esperar terminar o lance pra confirmar a marcação. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Giba, tá na escuta. A bateria aqui já está se transformando na laranja. Já já a gente vai providenciar uma nova. Bola aqui para o time da América, lançado no comando Juninho Chica. Vem Matheus Silva para fazer o corte, colocando a bola para fora. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tá parado, agora tem um jogador do América sentindo algo lá do outro lado, Vladimir Catarino. Claro que você tem um olho de lince e vai informar quem é que está sentindo no time do América. Claro, né? Claro que eu vou informar qual o jogador do América que está caído lá, está sentindo bastante. Olho para os companheiros, ninguém consegue me ajudar. Daqui a pouco eu informo quem é, viu, Boris? Tá bom, beleza, não vai mudar muita coisa não. O jogador do América que está caído. 10 da noite, 22 horas no horário oficial de Brasília.
Tem campeão de vendas da Loja do Mecânico em promoção. Nível a laser profissional Deco, R$ 569,90. Aproveite até o dia 28 de setembro. Em Campinas, ligue no 19 33 70 25 50. Jogo parado, está sendo atendido o jogador do América. Olha, não é o Euler e nem o Palinha, isso eu garanto pra você. Eu acho que e não é nem o Messi nem o Maradona, mas tem tudo para ser o Fer Elisário, o argentino. Então. Vai ser retirado pela maca. Já tem jogador no aquecimento, pela hein? maca móvel aqui do estádio Moisés Lucarelli. Ô Vladimir, e a questão da iluminação que seria trocada, há uma expectativa ainda no mês de setembro. O mês de setembro vai terminar e eu acho que isso não vai se concretizar, né, Vladimir? Não deve ser para a Série B, viu, Boris? A tendência é que seja somente para o ano que vem. Pode até começar nesse ano, mas a estreia mesmo deve ficar para o Campeonato Paulista. Bom, o massagista está sinalizando para o Lisca que é para esperar um pouquinho, para saber a situação do jogador, se ele vai continuar ou não. Mas de qualquer forma, por precaução, Moisés está ali, o experiente Moisés já está no aquecimento. O jogo vai ser reiniciado no estádio Moisés Lucarelli. CH, vou dizer uma coisa, hein? Com 30 minutos não aconteceu nada. Absolutamente nada no jogo, com exceção daquela defesa do Elias no comecinho do jogo. Mais nada, viu, Gleber? Nem o CH, desculpa. Não, realmente o jogo está muito morno, né? Os times que precisam tanto do resultado, eu esperava um futebol diferente. Os times estão correndo tudo, mas ninguém está querendo correr risco. Essa é a grande verdade. É isso, jogo reiniciado é o Fer Elisário, realmente que está sendo atendido à beira do campo argentino. O jogo segue com 10 do time do América, recebe, domina pela canhota Mardon, ele volta para Alê, olha para a área, prepara o cruzamento, prefere a inversão para o Matheus Henrique, domina, chega inteiro no lance, soltou para Adson, devolveu para Matheus Henrique, nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. Muito forte o passe, a bola foi direto para fora, mancando, passo raso, passo fundo, passo fundo, passo raso. Tá voltando o Fer Elisário, o argentino no time do América, de novo completo o time do Coelho. Sai jogando Macaca, bola para Emerson só, de primeira abriu para Luiz Felipe na marginal do campo, recolheu, dominou pertinho da galera. Ele volta para Elvis, Elvis recomeça com Matheus Silva. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil, e é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu tão sonhado 0 km. Boris. Luiz Felipe para Elvis, já o Vladimir, fez o passe para Dodô, casquinha na bola, a bola chegaria no Gabriel Novaes, aí chegou o Matheus Henrique, recuou na fogueira. Rapaz, pro Elias, o Elias tentou tirar, rapaz, e parece que a perna ficou presa ali, viu, Vlad? É, ficou caído. Rapaz, foi uma cena que de longe aqui doeu no meu joelho. Foi sim, estranho o jeito que o Elias chegou na bola. Nesse caso, deixa sair a bola, né, Elias? Corre o risco de se machucar. Jogo parado, é solicitado o atendimento médico ao goleiro do América. Você havia me mencionado? Eu nem sei se tem clima, mas vou perguntar, né? Depois eu pergunto, vai. Tá bom. Bom, com a imagem, o Glegger, o nosso especialista, e o CH também, mas eu tive a impressão de que ele tentou evitar a saída, não conseguiu e a perna virou ali o joelho do Elias, ou o próprio tornozelo. O massagista não tá mexendo na perna, tá passando o spray nas costas ali do Elias. Felizmente não foi nada grave não, viu, Boris? Foi um lance estranho, né, cara? Esquisito. Ele enroscou a perna ali, enroscou, né, o pé. Então, ele enroscou naquela propaganda, é isso, Gleg? Que fica ali? Não, foi no campo mesmo. No campo mesmo, entendi. Ele enroscou o joelho, aí depois ele vem a perna direita dele, dá um entorce ali, cara do céu. Imagem estranha, não sei se o CH ficou com a mesma impressão, mas olha, não sei não, viu? Não, tá tudo ok, tá tudo ok, já tá se levantando, tudo ok com o goleiro. Cara, o cara é de borracha, porque olha, vou te dizer uma coisa, ele deu um nó, deu um nó, graças a Deus, né, que não foi nada. Mas depois vocês vão ver o lance, cara, é muito estranho o lance. Cara, impressionante. Já tá de pé ali o Elias. O goleiro do time do América não tá 100%, tá pedindo para esperar um pouquinho. É mais dor nas costas, ele tá reclamando, viu, Boris? Ao ter virado, né? Isso, pediu para esperar um pouco, mas tá tudo ok com ele. Dá aquela chicotada e é sempre perigosa a situação. E ele evitou a saída da bola pela linha de fundo, né? Um recuo mal feito, ele conseguiu evitar. E a bola foi colocada pela linha lateral. Jogo reiniciado aqui no Majestoso, 34, 0-0. Bola para Matheus Silva, jogou na fogueira por Emerson Santos. Ele abriu para Luiz Felipe. Luiz Felipe na marginal do campo para o Emerson só. Recolheu, dominou para Luiz Felipe, tentou um 2. Chegou o Dodô, se apresentou para o jogo, perdeu. O Alê tocou na bola, a bola explodiu no jogador do Macaca e saiu. Na junção da risca no meio-campo com a risca lateral. É lateral para o América bater. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima. Aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Vamos bater 35, 0-0. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal.
Você chegar à nossa meta já parcial, tá bom? Você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lançamento aqui pro Watson, chegou primeiro o Sérgio Rafael, acho que a bola não vai sair não, Sérgio. Demorou para tirar, Pedrão também não saiu, e aí o Sérgio foi obrigado a dar um pico na bola, a bola saiu agora sim. Só que ele cedeu o lateral de graça para o time do América bater. Bolas. Diga. Jogadores do América agora vieram para o aquecimento. O pessoal da Vitalícia pegou no pé do Alisson, né? Teve aquela saída conturbada da Ponte Preta. Tem o Alisson também, bem lembrado. Do Amaral não, né? Amaralzinho o pessoal gosta. Xodó. Juninho ajeita, domina pro time do América, tentou na entrada da grande área, tocou mal, entra e quarta de qualquer maneira, Sérgio Rafael. Rebate Matheus Henrique, a bola cai na entrada da grande área para Brenner. Dominou, colocou no chão, boa bola. Olha a chegada do América na cara do gol, vem o chute, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Edson! Gol do América Mineiro! Social e cultural. Adson tem a 44 estampada na camisa. Uma jogada rápida, o lançamento no comando. O Adson ficou um pouquinho à frente. Claro que o lance vai ser checado. Ele saiu na cara do Pedro Rocha. Deu uma bomba com o pé esquerdo, sem chances para o goleiro da Macaca. Aperta o placar do Majestoso, é gol do América, é gol do Coelho. 35, o primeiro tempo está registrado. América Mineiro 1-0 para Macaca. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Aquela troca de passes que o América já vem fazendo desde o começo do jogo, né? Sem chutão, de pé em pé. Até que sobrou pro Adson, cara a cara com o goleiro Pedro Rocha. Lógico que o gol é revisado, mas por enquanto tá na frente o Coelho 1-0. Pisocol argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Gol confirmado, 1-0 pro América. Carlos Henrique, o bate pesado, quem é que vacilou ali, hein, CH? Frente da zaga com 2 volantes de marcação, o América não pode transitar com a liberdade que transitou. E o Sérgio Rafael também na cobertura ali deu uma dormida. Aliás, uma bobeira completa da zaga da Ponte, mas principalmente dos 2 volantes que ficaram assistindo o América tocar a bola. 1-0 para o time do América. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Gleger, Zorzinho, 1-0. Essa não deu para o Pedrão. Um chute a queima, roupa um tiro do Watson. Sem chances para o Pedro Rocha. Sai na frente o América, Gleger. Falávamos hoje desse menino, né, desse jogador. Poder de decisão, rápido. Entrou ali, posição totalmente legal. Fez um belíssimo gol agora. Vacilou o time da Ponte, hein? Dormiu. Primeiro vacilo que deu, tomou o gol. Por isso que eu falo, a gente fala direto. Time de qualidade, meu amigo, você tem que entrar ligado o jogo todo. Num vacilo, você perde o jogo, você toma o gol. E a Ponte toma o gol, agora tem que sair. Agora vai ter que sair um pouco mais, adiantar suas linhas. Tá subindo para 44 pontos o América. Volta a sonhar com o G4 Coelho. Vem para a Macaca, reta final do primeiro tempo. 1-0, tem muito jogo pela frente. Bola para Emerson Santos. Recorreu do número, chega na marcação. Fer Elizari. Ele acaba voltando para o Matheus. Matheus deixou curtinho para Ramon. Ramon empurra na ponta para Heitor. Na marginal do campo, cercado, marcado. A Ponte com dificuldades para furar esse bloqueio defensivo entre a primeira e a segunda linha do time do América. E com isso volta a bola. Matheus Silva para Emerson Santos. Empurrou para Luiz Felipe. Bola ruim, quadrada. Luiz Felipe dá 2 passos para trás. Domina, conserta, tentou e acabou perdendo a bola. Insistiu, recuperou. Fica preso, encurralado. Cai, o outro aponta a falta. Falta marcada do Rodriguinho, o jogo tá parado, é falta pro time da Ponte bater. Sicredi do seguro ao consórcio, do cartão a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Chamou, falou. Note que quando o Matheus Silva pega na bola, a torcida da Ponte o vaia de maneira individual. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Pedro Rocha dentro da sua grande área, volta para Sérgio Rafael, adianta a marcação, o time do América. Heitor Roque é quem domina na marginal do campo, setor canhoto, tenta o lançamento do comando para Gabriel Novaes, no peito do Matheus Henrique. Agradece o presente, empurra na meiga para Juninho. Juninho acelera o jogo para o time do América, tentou passe por dentro para Brenner, tira, defesa completa, Heitor tira. Na sequência o Dudu tá dormindo, com isso o Ale recupera, já meteu pro Fer Elizari, na ponta para Rodriguinho, devolveu para Marlon no fundo, vem o América, ele bate cruzada, a bola foi desviada, foi embora pela linha de fundo, o time do América pede um toque no braço dentro da grande área, o Atru está apontando o escanteio.
mas evidentemente que o lance vai ser revisado, Vladimir. Todo lance passa por revisão, não houve uma reclamação tão assintosa. A princípio está marcado apenas o escanteio. Mais do Marlon que estava no lance. Quando ele tentou o cruzamento, ele tenta para trás e a bola desvia no jogador da Macaca. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Escanteio para o time do América bater. O América vence o jogo por 1-0. O árbitro ainda não autorizou a cobrança. Lance está sendo revisado. Está conversando com o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Agora sim, ele autoriza a cobrança do escanteio. Escanteio confirmado com 40 minutos. Pé esquerdo, cruzamento na primeira trave. A bola foi desviada. É mais um escanteio. Cruzamento que veio curto, mas tirou o balão também o Heitor. É mais um escanteio para o time do América bater. Com 40 minutos, gol da linha do trem. 1-0 para o América. A Ponte que não vence no Majestoso há 4 jogos. Autorizada a cobrança de escanteio lá pela canhota. Partiu o Watson, levantou para a boca do gol. Chega Gabriel Novaes da primeira trave para cortar. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos e meio, primeiro tempo. Aqui Majestoso, Série B, 28ª rodada. 1 pro América, 0 pra Macaca. Vem o América, Adson domina pela canhota, tentou Juninho, estica bem a perna, faz o corte, Matheus Silva. Dodô toca a mão na bola, Matheus Silva brigou de novo, recuperou. Ramon Carvalho pra Dodô de novo, desarmado, a bola volta na sombra, na passagem para Gabriel. Acelera o jogo, é o Ramon deixou agora sim para Gabriel Novaes, era o Luiz Felipe. Pra Gabriel Novaes, fez boa jogada, botou na frente, mas sozinho acabou sendo desarmado. Confirmando aqui Majestoso, 1 pro América, 0 para Macaca, Edu. Roger Williams narrou aqui, Operário 1, Guarani 0, a Libertadores, gol do River lá na Argentina. Em primeiro tempo, River 1, Colo-Colo 0. Lá em Santiago foi 1-1. Nesse momento, o River vai se classificando para a semifinal da Libertadores. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Tá parado, impedimento no ataque do time do América. Bolas. E a Ponte desconcentrou, hein? Levou o gol, não consegue passar do meio campo, CH. Eu queria fazer uma pergunta para o Catarina. Opa! O Matheus Regis está machucado, suspenso ou é outro problema? Por que ele não está no banco? Não tem nem informação de suspensão nem de contusão, viu, meu caro CH? Posso até questionar depois, mas não temos essa informação de que ele não está apto para o jogo, não. Começou um pouco difícil, né, de acreditar que ele não possa estar no bolo desses jogadores aí que, Nelsinho, tem algumas coisas que não dá para entender, cara. Esse Matheus Regis caiu em desgraça com o treinador da Ponte, ninguém sabe o que aconteceu. Os caras simplesmente nem relacionado é mais, não dá para entender. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Bola para o Macaca aqui atrás, naquela lentidão na saída. Sérgio Rafael recebeu do Matheus Silva. Agora vem buscar o jogo Elvis. Elvis com o pé direito, mete lançamento aqui na ponta para Dodô. Subiu, estourando de cabeça. Éder colocando a bola para fora. É lateral na canhota, é pertinho da linha de fundo. É para o Macaca bater. O outro vai dar uma bronca em quem? No Gandula. Gandula não devolve. Tem que jogar. Não, mas é para jogar no chão a bola, não é para jogar na mão do jogador. Tá bom. Não adianta nada, bronca. Na próxima o Gandula vai fazer a mesma coisa. Exatamente. Bola para Sérgio Rafael, domina para Macaca no círculo central, 43. Bora Macaquinha. Quem sabe nesta reta final para empatar o jogo, para dar pelo menos um susto no Elias, que pouco trabalhou no jogo. Aliás, o único susto do Elias, com exceção daquela bola no início do jogo do Dodô, foi quando ele tentou tirar a bola, quase se enrolou ali sozinho, quase se contundiu. Um alto susto. Bola para Sérgio Rafael, meteu para ninguém. Bola passou pelo Heitor, passou pelo Dodô, foi embora em lateral de graça para o América. O Boles, o América que tem apenas uma vitória fora de casa no campeonato, exatamente aqui em Campinas, contra o Guarani, né? Tá gostando de passear por aqui. Ah, faz tempo, tanto é que são 127 dias que o América não vence fora de casa. Foi lá no primeiro turno. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já o intervalo, Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro, para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado, como nossa área de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã,
como Esporte em Debate, também de segunda a sexta-feira, a partir das 5 da tarde. Aliás, nesta semana vamos estar juntos na quinta e na sexta-feira na apresentação do Esporte em Debate. E tem campeão de vendas na loja do mecânico em promoção. Chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G, R$ 339,90. Olha a macaca para ataque. Entrada na grande área, domina Ramon Carvalho. Cálculo, executou, cruzou para Dodô, ele subiu, não alcança a bola, entre quarta Marton. Aproveite até 28 de setembro em Campinas, loja do mecânico, ligue 19 3370 2550. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, daqui a exatamente quando o quarto árbitro vai levantar a placa para determinar o período acrescido pelo árbitro Jonathan Pinheiro do Rio Grande do Sul. 45. Vai subir a placa. 1, 2, 3. 6? Caramba. Você vê aquela contusão lá do... Aliás, o Gil Kleber, o nosso poliglota, que comanda a parte técnica aqui da Bandeirantes, ele mandou avisar que não é Fer Elizari não, viu, Vlad? É Elizari. É Fer Elitiare. Ele esteve recentemente lá na Argentina. Né? Mandou avisar que tem que ter o sotaque portunhol. Elitiare. Foi a Bariloche, de lá trouxe a ideia da jaqueta. Né? Isso. Vem embora. Hoje seria... Não, hoje não, né? Hoje não dá. Luiz Felipe tentou para Macaca, ele tentou a finta para cima do Mardon, fez aquele break para tentar esperar a passagem do adversário, mas o Mardon não caiu nessa não, mas colocou a bola para fora. A Ponte tem escanteio para bater, Vladimir. Com Elvis aqui no setor direito, levanta o torcedor em busca do gol de empate, os zagueiros vêm para a área. Ela na curva, gol do portão de entrada, majestoso, 1-0 para o América, vamos até 51. Elvis se prepara para fazer a cobrança do escanteio, quem sabe agora, Macaca em busca do gol de empate. Partiu Elvis, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro do cão. A sobra da bola vai voltar para o Macaca, para Raul Carvalho, insiste na ponta para Elvis. Elvis recolheu, dominou, tentou a meia lua para cima do marcador, acaba sendo desarmado por Rodriguinho. Marlon com a sobra, chega o Elvis e atropela. E fica bravo, questiona, justifica, gesticula e vai receber cartão, Vladir. É cartão amarelo por reclamação, né? O Elvis acabou cometendo a falta para cima do Marlon. Tá amarelado, camisa 10 da Macaca. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Freguês, se a Ponte quiser alguma coisa no segundo tempo, né, assim vai ter que mexer no intervalo, hein, Zorzinho? Vai ter que mexer e também mudar a postura do time, né? Tá muito atrás do time da Ponte. Não tem capacidade de armar uma jogada de perigo. Não dá para tirar o mérito da equipe do América, defensivamente falando. Mas a Ponte tá muito mal no jogo. Foi marcado pelo Watson. O time do América está vencendo o jogo aqui no Majestoso. Domina Matheus Henrique. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou por dentro pro Ale. Ale gira o corpo, empurrou pela meia. Chico, o Emerson tocando na bola, mas a Ponte não consegue dar prosseguimento no lance. E com isso o América recupera a posse de bola. 47, 1-0 para o time mineiro. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Alô, Edivaldo Tietz, uma das bases mais conhecidas do interior do Brasil, tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Bola colocada para fora pelo Sérgio Rafael, tem lateral para fazer a cobrança do time do América, aqui para direita no campo ofensivo. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba, tem Iga Atacado. Lateral agora para Macaca bater. Vem o Heitor Roca para a cobrança aqui para a esquerda. A Ponte vem de 4 resultados ruins em casa. 3 derrotas e 1 empate. Venceu apenas o Avaí. Desses últimos seus jogos no dia 4 de agosto. 4 de agosto. Foi a vitória da Macaca aqui no Majestoso diante do Avaí, ou seja, no início do mês de agosto. Porque a Ponte não sabe o que é vencer jogando como mandante. Não vencer como visitante, venceu. Agora o problema está sendo em casa. Vem para o time do América, entrada da grande área, o passe, Sérgio Rafael tira a mão. A sobra para Brenner, saiu na cara do gol. Recolheu, dominou, cortou, limpou, fintou, tentou clarear para bater pro gol. Se enrolou todo com a bola. A bola bateu no Brenner, voltou. O Brenner ainda tentou. A bola deu uma nova oportunidade, mas ele não conseguiu. E com isso a Ponte se safou dessa, hein, Vlad? Afinal de contas, o Brenner saiu na cara do gol. Se enrolou todo com a bola, né? Até porque
tinha total liberdade para o arremate, para o bem da Ponte ele não concluiu a jogada. 49, vamos até 51 no Majestoso, já o intervalo da Bandeirantes, a Ponte tenta a saída, agora conseguiu o passe, o Ramon pro Heitor, foi facilmente desarmado, recupera Adson e a vez do contra-ataque no time do América, recolheu, dominou nas costas do Heitor para Matheus, olha para a área, prepara o cruzamento, recolheu, dominou, encarou, virou grande área, chamou, acionou, cruzou para a boca do gol, subiu lá dentro, Matheus Silva para fazer o corte, tira bem para Macaco, coloca a bola para fora, instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação, grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @Instalar Campinas. Adson prepara o cruzamento, botou na frente, escapou, limpou, fintou, tá na área, num 2, tabelou, Adson pra fora, mas não valeria o gol. Tabela rápida, ele pegou a bola, foi tabelando, recebeu do Ferelitiare e meteu pro gol, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, mas o Bandeira já marcava impedimento, Vladimir. Mas assustou, né? Defesa da Ponte Preta mais uma vez deu espaço, liberdade, só que desta vez estava impedido. 1-0, a Ponte tenta com o Heitor Roca, de novo uma bola ruim, né? Mesmo assim ele tentou, insistiu, recuperou, deixou para Elvis. Elvis sai da ponta, vem para meia, boa bola na direita para apoio do Luiz Felipe, já olha para a área, prepara o cruzamento, levantou, a bola desvia, escanteio. Desviou no jogador do América, foi embora, é mais um escanteio, mais uma oportunidade para Macaca, Vladimir. De novo o Marlon, quem chegou na cobertura, impedindo o cruzamento ali do Luiz Felipe. O Elvis cobra mais um escanteio. 50 minutos e meio, vamos até 51, os últimos segundos deste primeiro tempo aqui no Majestoso. A Ponte atacando por gol do portão de entrada. Vem Alves para a bola, Matheus Silva na área. Emerson Son, Sérgio Rafael também. Levantamento para a boca do gol, tentou, Gabriel Novaes subiu lá dentro, fez o corte de defesa com o Éder. Voltou para Heitor, Heitor meteu na ponta, o Dodô escorregou. Primeiro tempo para ser apagadíssimo por time da Macaca, nada deu certo. O Heitor tentou, o Dodô escorregou e a bola passou. Saiu em lateral para o time do América. Vai terminar o primeiro tempo no momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Vaias do Majestoso, do torcedor da Macaca. Péssimo primeiro tempo da Ponte. 1 para o América, 0 para a Macaca. Gol marcado pelo Watson aos 35 da primeira etapa. O América está vencendo por aqui a bola parou de rolar. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Sim, meu queridíssimo Boris, hein? O Vladimir Catarino, por favor, a Ponte atacando para o gol de entrada. A escalação da Ponte, Catarino, por favor. Pela primeira vez o Nelsinho consegue repetir a escalação com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Emerson Santos, Emerson Ramon e Elvis, Dodô, Gabriel Novaes. O Elvis foi amarelado, né? Isso, o único do primeiro tempo, Elvis, por reclamação. Exatamente, hoje Elvis arredondando e completando 90 jogos, o Elvis do atual elenco que mais jogos tem pela Ponte. Bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, até já, Edu. Olha, Libertadores, River Plate 1, Colo-Colo 0, intervalo. River Plate vai passando aí para a semifinal da Libertadores, Sul-Americana, intervalo. Corinthians e Fortaleza 0-0. Lá em Fortaleza foi 2-0 Corinthians no agregado vai passando. Série B, o Roger Williams narrou aqui, Operário 1, Guarani 0, gol de Bosquilha de pênalti a 18, segundo tempo. Intervalo Ribeirão Preto, Botafogo CRB 0-0. Intervalo Majestoso, Ponte 0, América Mineiro 1. Já, o CH comenta agora 22:22. Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é tempo que conta. Na
KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Os campeões de vendas da Loja do Mecânico estão em promoção. Chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G, R$ 339,90. Nível a laser profissional Deco, R$ 569,90. Aproveite até 28 de setembro. E muitas outras promoções imperdíveis. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19-3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Para mudar de verdade, vote 13. Vote nos candidatos a vereador e vereadora do PT. É tempo de coragem, é tempo de mudança. ENA, credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você, só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera a... Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. O ICH, Ponte de Grande San, chance logo a 2 minutos com Dodô, gol de entrada, goleiro pegou, depois domínio total do América no toque de bola, até fazer 1-0 com o Atos a 35 minutos, hein, CH? Ponte teve problema em todos os setores. Na lateral direita, na lateral esquerda, a sua zaga está marcando muito mal, os dois volantes não saem jogando e não protegem a zaga, o meio campo não existe, e os atacantes eles correm para todo lado sem poder efetivamente produzir algo de mais concreto. A Ponte voltou a repetir os mesmos erros. A bola não passa pelo meio campo, na marcação é muito distante, o time não está compactado, e a impressão que eu tenho, nítida, o que aconteceu no primeiro tempo, é que o time é mal treinado, não é possível render o que esse time está rendendo. O América só não fez 2-0 porque faltou pontaria, faltou capricho. A Ponte não jogou no primeiro tempo. Ou o Nelsinho volta com modificações e precisa mudar em 3 setores no mínimo. Eu mudaria na lateral esquerda, o Roca está um desastre, não é? E tem que tirar um dos volantes para colocar meia, pode ser até o Everton Brito, mas ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que mexer no time e da forma do time jogar. Se a Ponte voltar com o mesmo comportamento tático e se ele não mexer as peças, a Ponte perde para o América, Edu. Olha, é o seguinte, Corinthians e Fortaleza 0-0, Sul-Americano, intervalo. Na Série B encerrado, Operário 1, Guarani 0. Intervalo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, CRB 0. E aqui, Ponte 0, América 1, gol do Atso a 35 minutos. Se der tempo, o Zorzinho fala. Vamos lá, rapaziada, eu prometo, eu faço, eu vou fazer. Bandeirantes.
Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a germânica Volkswagen não ficaria de fora com ofertas imperdíveis. Dá uma olhada. Novo T-Cross, o SUV referência em espaço interno, tecnologia e segurança. Com bônus de até R$10.000 e taxa zero. E Nivus com bônus de R$12.400 mais taxa zero. Visite a germânica Volkswagen mais próxima de você para aproveitar essas e outras ofertas incríveis. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, Doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Eu tô com Darel. Final. Capricho. O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras,
que são pura emoção, no que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band. Tudo pra dentro do jogo. Oi, não é que deu um tempinho aí, Gleger? Ponte perde, Ponte 0, América 1. Edu, a Ponte não jogou bem o primeiro tempo, né? Não foi bem. Não apresentou um bom futebol jogando em casa. Eu esperava muito mais da Ponte, né? Tudo bem, não dá para tirar o mérito da equipe do América, que é um bom time. Falávamos isso, né? O time do América é um time realmente muito competente, muito bom, defensivamente falando, organizado. A hora que tem a bola, a movimentação dos jogadores é impressionante, o meio de campo muito forte, né? E a Ponte não conseguiu encaixar, tá totalmente desorganizada em campo. E a hora que tomou o gol, piorou ainda mais, né? Então eu também voltaria com algumas substituições, né? A gente tem visto aqui no banco, que tem até o Everton Brito poderia entrar, né? O próprio Hudson, que foi uma alternativa interessante na última partida, eu também tentaria colocá-lo, né? Vamos ver o que preparou aí o Nelsinho Batista para esse retorno. Agora, apesar de precisar de mudanças técnicas, né, de peças, a Ponte precisa mudar a postura, precisa querer um pouco mais, está jogando em casa, né? O que dá a entender para quem assistiu o jogo é que o América que parece que está lá no Independência, propondo o jogo, tendo a bola, a Ponte só ligação direta, chutão. Vamos ver, precisa mudar a postura, precisa trocar algumas peças. Agora, se o Nelsinho resolver voltar com o mesmo time, a postura, né, a intensidade, né, o posicionamento tem que ser outro. Porque esse primeiro tempo foi completamente, mesmo apesar do resultado, completamente do América Mineiro, que propôs o jogo, fez o que quis o América. E o goleirão lá, o Elias, né, teve uma ou duas participações, teve aquele lance meio inusitado ali, né? A Ponte volta com 2 substituições. O Catarino vai trazer as informações. Vou passar para você, Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado, Gleger Zorzin. 2 alterações na Macaco, uma alteração no time do América. Já o Vladimir Catarino informa. Após o apito do árbitro, vai apitar o Jonathan Pinheiro e, consequentemente, vai começar o segundo tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. 1 pro América, 0 pra Macaca. Tudo ok, o árbitro vai autorizar o reinício do jogo. A Macaca vai atacar neste segundo tempo pro gol da linha do trem. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas em 85.7, no FM faixa estendida, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado, acompanhando o melhor do futebol, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, então vamos juntos. Informando as alterações do intervalo, Vladimir Catarino. 2 na Ponte Preta, bola, saiu o Heitor Roca para a entrada do Gabriel Risso, 33 Gabriel Risso, um lateral por outro. E saiu o Ramon Carvalho para a entrada do Everton Brito, 29 Everton Brito no lugar do Ramon. E na equipe do América saiu o Fer Elizari e entrou Moisés com a 15. Olha a Ponte, tentativa do Gabriel Novaes, o goleiro pegou, largou, peca de novo, Elias! Na tentativa de passe por dentro do Elvis por Gabriel Novaes, quase o atacante consegue chegar antes do primeiro, chegou a tempo o Elias para fazer a defesa. Então são 2 alterações, 2 na Macaca, 1 no time do América. E aqui o árbitro está parando o jogo, a Ponte recuperou, mas ele entendeu que houve um choque. E esse choque gera imediatamente, conforme determina o protocolo, que o árbitro pare o jogo. Não foi um choque de cabeça, mas de fato foi um choque forte entre o Risso e parece o Alê. Eu ia dizer o Moisés, mas é o Alê, né? É o Alê. Beleza. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Bom, Gleger, você pediu alterações e o Nelsinho fez 2 alterações no time da Macaca. Aprovadas, Gleger? Aprovada sim, a Ponte precisava mexer. Agora, vou repetir, hein? Independente das mexidas, daqueles que saíram e que entraram, a Ponte precisa mudar a postura dentro do campo.
Esse, para mim, é a melhor mudança pro segundo tempo. Se não mudar a postura, não pode trocar os 5. Pode ter até mais 5 trocar, mas se não tiver atitude, intensidade, querer ganhar o jogo, pode mexer o tanto que for que não vai ganhar. A Ponte começa o segundo tempo um pouco mais presente no campo defensivo do América, mas aí o Everton Brito perdeu a bola e na sequência fez a falta para cima do Marton. O jogo tá parado. É falta para o time do América bater. 1-0, o América Mineiro está vencendo o jogo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado, com lojas em Campinas. São 2 para você, nos Avarais e na região do Satélite Íris. Tem em Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Arranca Matheus Henrique, faz uma grande jogada do Felipe, tira mal, a bola voltou para Brenner. Já meteu na ponta para Rodriguinho, linha lateral da grande área, dominou, limpou, encarou, levou para o fundo, ganhou da marcação. Boa jogada, cruzou para trás, tirou mal a defesa. A bola voltou para Moisés, pé direito, ele bate, foi travado no momento do chute, a bola ficou viva. Pedrão tentou tirar, não tá valendo. Bandeirinha tá marcando uma irregularidade do time do América. Que sufoco, Vladimir! Marcou impedimento, né? Mas deu uma confusão, mais uma vez, uma balbúrdia na área defensiva da Ponte. O América perto do segundo gol. Foi de fato uma muvuca na área da Macaca. Quase o América amplia. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Você que está no YouTube, sem moderação, enfia o dedão aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte erra na saída, foi o Matheus Silva. Quem forçou o lançamento pro Everton Brito e a galera pegou no pé do zagueiro. Quando o zagueiro resolve meter lançamento, normalmente, com raríssimas exceções, não dá muito certo não. E com isso o time do América já recupera a posse de bola. Para seu jogando aqui atrás com o Éder. Éder recua para o goleiro Elias, dentro da sua pequena área. Gabriel Novaes se aperta. Com a canhota, levanta a bola para o grande ataque. Chega, tem Luiz Felipe para recuperar. Deixou na baixazinha para o Emerson só. Devolução curta para o Luiz Felipe. Recuperou o América. Na sequência o Emerson tocou na bola e a bola saiu. É lateral aqui na esquerda no campo defensivo para o time do América bater. Os times de Campinas que voltarão a campo só na outra semana. Os dois times não jogarão neste fim de semana pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte joga fora de casa, né, Vladimir? Isso, Novo Horizonte. Pega o Novo Horizontino, líder do campeonato. Só isso? Só isso. Sicredi, do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Sérgio Rafael tentou girar. A bola subiu, não ganhou distância. O torcedor já fica impaciente no comecinho do segundo tempo. Torcedor que já vaiou o time após o apito do árbitro, encerrando o primeiro tempo. E na sequência houve a falta ali do Novaes. Falta tinha batido, Novaes está reclamando com o Alê. Agora tudo ok, tranquilo. A bola para Lucão. Lucão por dentro para Moisés. O sprint, Moisés domina, gira o corpo, metendo a ponta para Marton. Marton recolheu, dominou, segura a bola, marcado pelo Everton Brito. Ele recua para Lucão. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Pouco mais de 5 minutos de segundo tempo. Aqui no Majestoso, Série B, 28ª rodada, 1 pro América, gol do Adson no primeiro tempo, 0 para Macaquetu. Ainda a Série B, segundo tempo, Ribeirão, Botafogo 0, CRB 0. Estamos no segundo tempo na Neoquímica Sul-Americana, em Corinthians e Fortaleza 0-0, valendo vaga na semifinal. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e vem Coelho. Bola metida no comando para Brenner. Girou para cima do Sérgio Rafael, tá na área, tentou bater pro gol, mas não valeu o lance. O do América pensou que houvesse dado um pênalti, né? Mas o Bandeirinha marcou a irregularidade no lançamento pro Brenner. Agora, mais uma falha do setor defensivo da Ponte, hein, Vladir? As costas novamente, né? O Brenner teve total liberdade. É que estava um pouco à frente, por isso o impedimento foi marcado. O fechamento de mês da Loja do Mecânico está chegando com ofertas imperdíveis. E nos dias 27 e 28 de setembro tem cupom especial exclusivo com 5% de desconto. Só vale para a loja de Campinas, que fica na rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Gabriel Novaes não domina, o torcedor reclama de uma falta ali no meio campo. A turma manda seguir.
Elias levanta a bola para o grande ataque. Matheus Silva escora de cabeça. A bola cai no chão para Sérgio Rafael. E já mete para Dodô. Dodô recorre dominando o centro central. Limpa bem o lance. Tem o Everton Brito pela direita. Meteu boa bola. A bola queimando no gramado. Chega rasteira para Everton Brito. Passagem de Luiz Felipe no fundo. Ele tenta bater cruzado. Aperta. Toca na bola o jogador do América. Bola colocada para fora. Escanteio é para Macaca, Vladimir. Sempre a bola aérea é uma tentativa perigosa para a equipe da Ponte Preta. De novo no escanteio com a cobrança do Elvis. Zagueiros vão para a área, tentando se redimirem. Tanto o Matheus Silva quanto o Sérgio Rafael que estão falhando no jogo. Elvis vem para a bola com o pé direito. Atenção, levantou para a boca do gol. De cabeça tira lá dentro, Lucão. Voltou para Dodô. Ele ameaçou, armou o chute com a canhota na hora H. Chega o Watson para fazer o corte, sai driblando ali no meio da área. Com o pé esquerdo, levanta a bola para o primeiro ataque. Sérgio Rafael não subiu. E com isso a bola ficou por Moisés. Moisés recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, recuou na fogueira. Gabriel Novaes tentou recuperar, caiu. Falta. Falta do Alê para cima do Novaes, é falta. Calma, Novaes, ele cobrou rápido. Cobrou, a bola chegou no Everton Brito, tá na área, pé direito, ele bate cruzado, tira a defesa. Voltou para Everton Brito, nova oportunidade para Elvis, entrada na grande área, bateu no canto, pega Elias. Elias, o goleiro vai buscar no cantinho e não dá rebote na finalização de Elvis, Vladimir. E o árbitro atrapalhou o Elvis, está reclamando aqui que deu uma de volante ali o árbitro quando da marcação. O chute ainda foi certo, mas o goleiro pegou. Teve a chance a Macaca com Elvis. Tem gol, Edu. Gol do Corinthians, Romero marca, hein? Corinthians 1, Fortaleza 0, estamos a 11 do segundo tempo, no agregado 3-0 Corinthians. Gleger Zorzin, dá para conceituar a defesa ou foi uma defesa tranquila do Elias? Qual a nota, hein, Gleger? Bom goleiro, né? Eu adoro defesas seguras, não tem rebote. Bola no chão ali, ela deu uma subida e o Elias, que é bom goleiro, fez uma grande defesa. Dá para conceituar assim, Moles. 7,79. Entendi. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, sempre com ofertas especiais para profissionais e robistas. Em Campinas, na Carolina Florence, 1364, no Jardim Guarabara. Aquela do primeiro tempo foi mais difícil, ele deu 7,77. Essa, ele deu 7,79. Vai Gleger, entender. tá tirando uma onda, hein? Ele já esteve lá dentro, Gleger? Eu já expliquei, eu não gosto de rebote. Eu, por exemplo, não dava rebote. Então, assim, aquela primeira foi espalmou pro lado, não foi? Foi. Essa daí foi defesa segura. A defesa segura tem que ser valorizada. Parabéns, bem justificado. Ô, Gleger, pergunta para ele se ele já esteve lá dentro e conhece o riscado. E já fez os cursos também que me gabaritaram a dar esses conceitos ou não? Não. Eu procurei o Instituto Universal Brasileiro, lá não tinha esse curso. O CH já está começando se eu não me engano, já fez a matrícula. Já ele vai começar. Agora, quem precisa fazer uma matrícula para parar de errar é o Sérgio Rafael. E a defesa da Ponte, ele errou de novo e aí fez a falta. Falta perigosa para o time do América, Vladimir. E aí abusa da paciência do torcedor, né? Mais uma falta. O América não tem pressa, mas é uma jogada perigosa de bola aérea. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes em nome de KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. 10 minutos do segundo tempo aqui no Majestoso. 1-0 pro América Mineiro. Péssimo resultado para o Macaca. Vai chegando ao quinto jogo sem vencer como mandante nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Se não fosse o Dodô naquele último lance. 51 no segundo tempo lá em Maceió. A situação ficaria bem complicada. Não tá muito tranquila, não. Ontem 32 pontos. Já a informação do gol antes. Falta para o time do América bater. Falta frontal. Moisés. Adson. Bola vai ser rolada. Autorizada na cobrança. Rodriguinho perto da bola também. Saiu da bola Moisés. Dois jogadores foram para a mesma bola. A bola voltou para Rodriguinho, para Adson, cruza para a boca do gol, sobe lá dentro para afastar Matheus Silva. Voltou para o time do América. Rodriguinho, posição legal, bateu cruzado para a boca do gol. Olha a chance do América, o toque no canto. A bola vai embora com perigo pela linha de fundo. O chute na entrada na grande área, no meio do caminho. O Brenner ainda tentou desviar, mas a bola foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Não deu certo na cobrança de falta, mas no rebote, cruzamento para a área. O Brenner não conseguiu chegar nela. Dodô perde a bola, Brenner tentou dividir com o Sérgio Rafael. Mais uma falta do Serjão. Levantou o Brenner, ele vai levantar o cartão árbitro para ele. Amarelado, segundo do jogo, segundo para a Ponte, para o zagueiro Sérgio Rafael. A informação na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, segundo gol do Corinthians, quem marcou foi Igor Coronado. O gol foi a 13, agora estamos a 14 minutos.
Corinthians 2, Fortaleza 0, no agregado 4-0 Corinthians. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Vamos chegar a 12 minutos de segundo tempo, placar de 1-0 para o América. E o Sérgio Rafael fez a falta ali para cima do Brenner. Mais uma oportunidade na bola parada para o time do América. A Ponte que está preparando uma alteração. É o Joilson, 13 é o Joilson. Yes, zagueiro. E ele vai entrar. Resta saber quem é que o Nelsinho vai tirar. Se é o Serjão ou se é o Matheus. Já piscou a placa, mas eu não consegui identificar. Deve ser o Sérgio pelo cartão, né? É, tá amarelado pendurado no jogo o Sérgio Rafael. Falta para o time do América. Rodriguinho deixou para Adson. Levantou na segunda trave para Moisés. De primeira levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Sérgio Rafael vai atrás da bola. Agora tentou tirar. Bateu no jogador do América. Protegeu de novo. Sérgio Rafael tira e tira para fora. Mas a bola desviou. Lateral para Macaca bater. Vai subir a placa agora. Joilson com a 13 vai entrar com o time da Ponte. Vai sair exatamente o 4. É o Matheus Silva. E a torcida gostou. O Matheus Silva... Sei não, cara, não gostou muito não. Não é por contusão, né? Tá tudo ok com ele. Sai Matheus Silva, 4 para a entrada do 13, Joilson. Claro que tem toda aquela história, né, Clegar? O jogador não gosta de ser substituído, não é às vezes que ele ficou bravo com o treinador, mas ele saiu lá no cantão lá. E saiu com cara de poucos amigos. E o Sérgio Rafael permanece em campo, viu, Clegar? Entrou o Joilson no time da Ponte. O Sérgio Rafael, para mim, é o que tá pior, né? Tá muito mal, tá forte, desconectado com o time, né? Mas aí, o Nelsinho, né, cara? Tira o Matheus Silva. Eu não entendi também, tá? Eu teria tirado ele foi direto pro vestiário, tá? Ele foi direto pro vestiário. Não gostou, né? Provavelmente. Ou tá sentindo alguma coisa. Daqui a pouco o Catarino traz a informação. Ou não está sentindo, vai dizer que está. Sabe, aquela história que é muito comum no futebol, gente. Aqui vem para o programa, não estou falando nenhuma inverdade não, isso é muito comum. Vem para o programa de ataque, o time do América, tentativa do Adson, chega Sérgio Rafael colocando a bola para fora. Então a Ponte tem uma nova dupla de zaga, Joilson e Sérgio Rafael. E a gente lembra que na derrota para o Ituano, o Nelsinho também trocou um zagueiro, né? O Edson saiu para a entrada do Nilson Júnior. É verdade, bem lembrado, o Edson falou bastante naquele jogo também. A Ponte acabou perdendo para o Ituano por 4-1. Bola colocada para fora, tem lateral o América, a bola não sai ali do campo ofensivo para o time do América. Cobrar mais um lateral agora, o Matheus Henrique vem para a cobrança. Quase 15 minutos do segundo tempo, deixou para Alê. Ali para Matheus, de novo para Alê. A bola sempre passa pelos pés do Alê. Alê para Adson, autor do gol. Peca em outra entrada da grande área para Brenner. Para Juninho, saiu na cara do gol. Pedro Rochas pegou, largou, foi atrás da bola para fazer a defesa. O Pedrão com o pé direito já levanta a briga de ataque. Bom lançamento para Everton Brito na velocidade. Vai ter que encarar a marcação do Lucão. Agora tem o Gabriel Novaes se apresentando. Rolou para Elvis. Boa bola com o peito. Para Gabriel, vai marcar pé direito. Bateu, pegou o goleiro. Rebote. Elvis em cima da linha. Tirou, voltou Gabriel. Elias, incrível, a Ponte não empata o jogo, num rebate incrível, zagueiro tirando em cima da linha, goleiro pegando no reflexo e a bola não entra, Vladimir. A ajeitada de peito do Elvis pro Gabriel Novaes foi algo de outro mundo, hein? Espetacular, Gabriel Novaes chutou, a zaga tirou, na volta o goleiro Elias também salvou um bombardeio da Ponte, quase o gol de empate. O Elias pegou duas, a do Gabriel Novaes, depois do Elvis em cima da linha, o zagueiro tirou e na sobra o Gabriel Novaes bateu o Elias de novo, pegou. Não sei se foi com as mãos ou se a bola bateu no corpo, mas ele pegou. Duas grandes defesas do Elias. Pelo corpo, né? Pelo corpo ali, o Gabriel tinha que ter tirado do goleiro. O Elias saiu ali em pé, ele bateu em cima do Elias. Não tira o mérito novamente. Belíssima as defesas, né? Mas o zagueirão ali, cara, eu não consegui ver o número aqui, né? Acho que é o camisa 6 do América, o Marlon. Essa foi a defesa do jogo, porque ele salvou em cima da linha o gol do Elvis, né? Belíssima jogada da Ponte, belíssima competência defensiva da equipe do América. Dá para fazer um combo de uma nota só desse combo aí de chances que a Ponte criou e o América conseguiu tirar? 8,25. Beleza, este é o Clegar Zorzinho, que é o nosso especialista. E o lance começou a origem numa reposição do Pedrão aqui por Everton Brito. Quase a Ponte empatou. Foi a melhor oportunidade da Ponte no jogo.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo no assunto é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16h40, segundo tempo. Aqui está de Moisés Lucarelli, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte 0, América 1 e do Pinheiro. Olha, Fortaleza chegou a fazer um gol, mas o VAR anulou. Continua Corinthians 2, Fortaleza 0. Corinthians vai se classificando para a semifinal da Sul-Americana. Ribeirão Preto, Série B em segundo tempo. Botafogo, CRB 0-0. Rádio Bandeirantes. Para você ligado pelo YouTube, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Agora o Sérgio Rafael dá uma trombada no jogador do América, mas na bola, segundo o árbitro, ficou caído o jogador do time do Coelho. O jogo segue, vem para o Macaca, Bruno em ataque com o Elvis, acelera na meia esquerda, passou Everton Brito pela direita, dominou, limpou, fintou, rolou, tentou, Dodô, entra e quarta defesa para cortar, para tirar. E na sequência o Matheus Henrique coloca a bola para fora. São dois jogadores do América caídos. O primeiro já se levantou, mas o início lá do lance, aquele outro jogador, ele prossegue caído, Vladimir. O Éder foi quem ficou caído aqui na área. E tem outro jogador do América caído lá, né? Reclamou de falta, inclusive no lance com o Sérgio Rafael. O árbitro mandou seguir e agora vai lá conferir a situação dele. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou! Ficou! youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já se levantou ali o Watson, o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. Placar de 1-0 para o América CH. A Ponte agora há pouco, por muito pouco, não empatou o jogo segue aberto, 1-0 para o América. Carlos Henrique, eu quero ouvi-lo. Não pode perder a paciência, a tranquilidade, tem que continuar tentando. Eu acho que as mexidas melhoraram o time, mas não pode perder a calma. Tem que continuar pondo a bola no chão e jogando um futebol diferente do que foi no primeiro tempo. 1-0, segue na frente o time do América. Para sair jogando aqui atrás, recolheu, dominou Moisés recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou, meteu na ponta para Alê. Alê fez o passe para Marton para Rodriguinho. Rodriguinho volta por dentro para Moisés. Moisés tem a posse de bola dominada no corredor. Boa bola na canhota para Rodriguinho, nas costas de Luiz Felipe. Dominou, linha lateral da grande área, cruzou para o gol, toque de cabeça para fora. Sozinho o Juninho tocou de cabeça, o Pedrão não saiu. O América perde uma grande oportunidade com o Juninho, Vladimir. Sozinho, né? Sozinho. O Juninho teve total liberdade para escolher onde mandar a bola. Tirou do goleiro Pedro Rocha, mas também tirou do gol. Uma chance incrível perdida pelo América. Instalar materiais elétricos na Rua Duque de Caxias, 940 no centro. WhatsApp 19-98839-0106. Instalar materiais elétricos. 1-0 para o time do América. Para sair jogando aqui atrás, o time da Macaca tenta ativo de lançamento no comando, a bola aqui do gramado e vai embora. Pela linha lateral, vai lateral para o time do Coelho bater. O América está subindo para 44 pontos. Volta a sonhar com acesso o time do América Futebol Clube de Minas Gerais. Vem para a cobrança do lateral Marlon. Chegamos a 20 minutos, segundo tempo. Rodriguinho vem buscar o jogo. Ele volta para Lucão. Lucão puxa a bola para canhota. Pressionado pelo Luiz Felipe. Levanta a bola de graça para Emerson Santos. Ele bate na coxa, coloca no terreno para Emerson só. Se manda o Gabriel Risso lá pela esquerda. Prefere o passe por dentro entre as linhas para Elvis. Elvis levantou para Everton Brito na área. Dominou, limpou, recuou. Luiz Felipe ficou esperando a bola. E ao esperar, chegou Moisés, deu um bico na bola. A bola explodiu no jogador da Ponte e saiu em lateral. Ponte vai ter a oportunidade de dar uma pressionada na saída do time do América. 1-0, o time do América vence o jogo. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência em 85.7, pelas redes sociais, pelo Bandplay, pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dodô recolhe, domina na entrada da grande área, botou na frente, perdeu para Rodriguinho. Chega Juninho para recuperar, recua na fogueira para o Lucão. Dodô pressiona também o Everton Brito. Marlon tenta tirar, chegou o Emerson Santos para recuperar, deixou para Dodô. Dodô recolhe, domina a linha lateral da grande área. Ele sai da ponta, vem para a meia, por dentro para Luiz Felipe, devolve na ponta para Emerson Santos. Calculou, cruzou para Gabriel Novaes de cabeça no canto. A bola passa à esquerda e vai embora. Pela linha de fundo, ele ganhou no alto, mas sem direção, a bola foi embora, Vladimir. Se lamenta, né? Porque ele subiu bem, ganhou do Éder ali na altura, mas no cabeceio mandou pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você.
21 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no balo desta emoção, eu confirmo, brasileiro da Série B, 28ª rodada, já vamos entrar na parte final do campeonato, parte final e decisiva. Aqui Moisés Lucarelli, 0.1 pro América Mineiro, Edu Pinheiro. Olha, amanhã tem 2 jogos atrasados do Brasileirão, hein? Tem Grêmio e Criciúma, tem Bragantino e Inter em Bragança, ambos às 19 horas, hein? Na Série B, Roger Williams narrou aqui, Operário 1, Guarani 0, segundo tempo, Ribeirão Preto, Botafogo 0, CRB também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A você que está ligado pelo YouTube, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. André Mantovani está sempre por lá, agitando nas redes sociais. Meu amigo João Paulo Formaggio, JP Formaggio, lá da Caramaggio, tá ligado, acompanhando o Nivaldo Coão, rei de Capivari. Valeu, Niva. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui vem para o time do América com Ali. Ele carrega a bola marcada pelo Everton Brito. Rodopiou, girou, parou, prendeu, olhou, pensou para Moisés. Moisés de primeira para Rodriguinho. Devolveu para Moisés. Ele perde a devolução. Moisés prende, segura, passadas largas. Tentou levar para o fundo. Cercado, marcado agora pelo Luiz Felipe. Luiz Felipe dá o bote. Recolhe, domina e sai jogando para Macaca pela lateral direita. Com o pé direito de forte. A bola para Everton Brito na marginal do campo. Fez o passe por dentro para Elvis. Elvis de primeira para Emerson Santos. Arranca, vem trazendo a Macaca. Pro de ataque. Ultrapassa, tá na marcatória. Abriu Gabriel Novaes, soltou na meia para Dodô, passou por fora Gabriel Risso, dominou, limpou para Risso, pôs a bola, linha lateral da grande área, bateu cruzado, Emerson Santos dominou, girou, bateu, a bola desvia no zagueiro e vai embora pela linha de fundo. Quase a Macaca empata, tem escanteio a ponte, Vladimir. É o Lucão quem fez o corte, na verdade o desvio, né? Ele estava na marcação ali para cima do Emerson Santos, bola pela linha de fundo, escanteio, Elvis de novo na batida. Elvis aqui na direita, gol da linha do trem, a ponte tem escanteio para fazer a cobrança. 23 minutos, partiu Elvis, levantou para a boca do gol, subiu, tirou a defesa, voltou, Dodô, a sobra bateu em cima da zaga. Torcedor da ponte reclama um toque no braço, Adruvana a seguir a sequência, o Gabriel Novaes protege, a bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio. E aí, Vladir? Barriga do Marlon, tanto que tá aqui todo dolorido dentro da área. Não foi pênalti não, Boles. E essa dói, hein? Bem na boca do estômago. Aqueles segundos preciosos que o cara fica literalmente sem respirar. Tá sendo amparado ali pelo jogador da ponte, pelo Joilson, pelo doutor Joilson. O jogador do América não quis saber muito não, agora vai se levantando. Vem aí o 20 da Macaca, quem é o 20? Daqui a pouco, camisa 20 da Ponte Preta é o João Gabriel, lateral direito. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança, pertinho da galera, pertinho ali do setor das organizadas, gol da linha do trem, capricha Elvis, capricha que dá. Tá 1-0 pro América, os jogadores estão se pegando dentro da grande área. Elvis, pé direito pro Joilson, Atro marcou a falta de ataque do Joilson para cima do Juninho. Falta, o jogo tá parado, é posse de bola pro time mineiro. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças de Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Muda. Vai. Como é burocrático, né, o Silvio Batista? Só troca um por outro, né? Sai Luiz Felipe, 14. Entra 20, João Gabriel na lateral direita. Mais uma mexida no time da Ponte. Gleger Zorzinha está em campo. João Gabriel, o garoto, foi embora Luiz Felipe. O Luiz Felipe não jogou bem, né? O jogo passado, defensivamente, foi legal. Mas hoje, né, não marcou, não chegou. Foi muito mal. Tomara que o João Gabriel consiga evoluir ali pelo lado direito. Tá muito estéril, né? Aliás, as duas laterais da Ponte hoje deixaram a desejar. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. 25,5, placar de 1-0 para o time do América. Domina a Macaca, Gabriel Risso. Fez o passe para Gabriel Novaes, recolheu, dominou, voltou para Risso, mas voltou mal. Jogou na fogueira. Chega o Sérgio Rafael, Brenner deixou pé. Fez a falta ali para cima do Sérgio Rafael. Elvis vai reclamar com o árbitro. Ele marcou a falta, mas não mostrou o cartão. A Ponte tem mais uma falta para fazer a cobrança. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Falta para a Ponte bater, vem Elvis para a cobrança, já sinalizou, vai para a área que eu vou mandar lá dentro. Elvis vem para a bola na meia esquerda, pé direito, levantou para a boca do gol, tentou Joilson, subiu, tirou a defesa. Era volta no rebote para Everton Brito, pressionado, cercado, não pode perder aí não. Ele volta a bola para João Gabriel, que levanta a bola lá na ponta, tentando tirar.
a defesa, Dodô vai brigar, Elias saiu no limite para fazer a defesa. E para puxar a bola para dentro da grande área, não estava fora não, ali na linha lateral da grande área, pega a bola o goleiro para sair jogando, Elias para o time do América. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. O Lisca que está preparando 2 mexidas no time do América, vai fazer 2 alterações de uma só vez. Treinador do time do América Mineiro, e as alterações serão feitas agora, Vladimir. Vamos a ela. Saiu camisa 44, Adson, para a entrada do camisa de número 28, Fabinho. Fabinho, 28, entra no lugar do Adson. Primeira dessa dupla de alterações. Vamos a outra mudança do Lisca. Saiu Brenner com a 9 e entra o Jonatas. Um centroavante por outro. Jonatas, 99, no lugar do Brenner. Muito bem, 2 mexidas no time do América aos 27 minutos e meio do segundo tempo. Tem campeão de vendas da Loja do Mecânico em promoção, nível a laser profissional Deco, R$ 569,90. Aproveite até 28 de setembro em Campinas. Ligue no 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico. Vem para a cobrança na falta o Mardon. Mardon com o pé esquerdo, levanta a bola para o grande ataque. Primeira participação do Jonathan. Ele mata no peito, coloca no terreno, acabou prendendo a bola. O árbitro mandou seguir. O time da Ponte reclamou de uma falta. A Ponte recupera. Gabriel Risso, boa bola por dentro com o Elvis com liberdade. 3 dedos, meteu o lançamento para Gabriel Novaes. Subiu lá dentro para fazer o corte. O Éder. Rebote na canhota para Dodô. Dodô recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa, volta para Emerson Santos. Calibrou o chute, tentou passe por dentro no meio do caminho. Elvis. A bola não chegou no Elvis porque o Moisés cortou. Tira a zaga do time do América. Juninho é quem recebe, vem para o contra-ataque o time do América. Gabriel Risso tentou tirar, a bola bateu no pé do Juninho, sobrou de graça do outro lado para o time do América. Chega bem certo o Rafael, coloca a bola para fora, cedendo o lateral na tentativa do Fabinho. Primeira participação do jogador do América, lateral que o time mineiro já cobrou. Domina Matheus Henrique no campo de ataque, fez o passe para Juninho, Juninho para Alê, Alê recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, chamou, acionou Moisés. Moisés tem a posse de bola dominada, mas a Ponte morde, Birisque recupera. Elvis com a sobra, já meteu na velocidade do Everton Brito, ele dispara pelo setor direito. Everton Brito ficou preso, isolado ainda. Everton Brito vai ter que se virar sozinho, ganha lateral. O último a tocar da bola foi o Mardon, a bola saiu lateral para o Macaca bater. Vem o garoto João Gabriel para a cobrança do lateral. Tem no fundo o Everton Brito, espera a chegada de mais companheiros de equipe. Os caras estão demorando para chegar. E agora ele cobra curtinho para Elvis. Elvis para João Gabriel, tentou levar para o fundo e conseguiu, linha de fundo, cruzou para Dodô, tentou um voleio, chegou Matheus Henrique para cortar. Vai voltar no rebote para Gabriel Risso, pega a bola Risso, isso irmão. Recolhe, domina para Macaca, parou, prendeu, ele pensou na margem do campo. Ele sai da ponta, vem para o meio, caiu o apito do árbitro. Elvis de calcanhar, tentou Gabriel Novaes, tira a defesa. Era volta para Elvis, Elvis para Emerson só, vai daí, pé direito, ele arrisca no meio do caminho, tira a defesa, voltou exatamente para o Emerson. Emerson abriu na ponta para João Gabriel, dominou, olha para a área, não cruza para Emerson só, de primeira cruzou para a boca do gol, tirou lá dentro o Lucão, rebote para João Gabriel, levantou na área, Dodô escorou de cabeça no canto, Elias cai no canto direito para fazer a defesa no desvio de cabeça de Dodô, Vladimir. É que não teve muita força o cabeceio do Dodô, mas foi bem no cantinho, né? Teve que se esforçar o Elias para ficar com a bola. Vai sair jogando para o time do América com quase 30 minutos de segundo tempo. Com a canhota, levanta a bola para o grande ataque, procurando o Jonathan. Tentou tirar o Sérgio Rafael, não conseguiu. O Jonathan pelo alto brigou. Gabriel Risso tirou e tirou para fora. A bola sai em lateral para o América bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. A meia hora, 30 minutos de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo, no valor desta emoção, eu confirmo Série B, 28ª rodada nesta tarde, não, parece tarde, mas é noite. Noite de terça-feira, de muito calor em Campinas. 1 pro América, 0 para Macaca. Edu. Neoquímica Sul-Americana, valendo vaga na semifinal, 33 segundo tempo, Corinthians 2, Fortaleza 0, agregado 4-0 Corinthians, Ribeirão Preto, segundo tempo Série B, Botafogo e CRB 0-0. Para você ligado com o timaço de Carlos Batista, vamos juntos. Já análise do CH, também do Gleger, a Ponte tenta, passe por dentro, tira ali, brigou o Emerson para Elvis de calcanhar para Emerson Santos, passou na ponta, Dodô recebeu, pô a bola, link lateral da grande área, tentou a finta, caiu, nada. Aí eu acho que ele forçou aquele drible raio-x. Tentou passar entre o corpo do adversário, se bem que ele tá caído ali, ô Vladimir. Tá doendo, hein? Pelo jeito tá doendo, tá com a mão na perna ali, mas não foi falta não.
Agora o árbitro vai verificar o que está acontecendo com o Dodô. Tá parado o jogo aqui no majestoso Gleger. O olhar técnico da Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. Quase 32, você segue 1-0 pro América, Zorzinho. O caminho para a Ponte tentar empatar o jogo é pelos lados do campo. Você vê que ela consegue agora um pouco mais ali com o Inocêncio, chegou ali naquela cabeçada, né? Chega o Dodô tentar ser um pouco mais agudo lá pelo outro lado, né? É o único caminho. O meio de campo do América marca muito forte e está muito congestionado ali por dentro. Para mim, o caminho para a Ponte tentar empatar o jogo é pelos lados do campo. É uma jogada ali, o Elvis, né, numa metida de bola, mas pelos lados é o caminho. Senão a Ponte não vai conseguir nem sequer chegar perto do gol do bom goleiro. Aliás, que goleiraço o Elias, hein? É verdade, ele fez aquela última defesa. Algo a salientar em relação ao lance do Dodô? Opa, vai pro VAR. É isso que eu ia perguntar pra você, Gleger. Viu alguma irregularidade aí? Então, eu fiquei muito na dúvida. Pra mim não houve nada, mas não sei, cara. É duvidoso o lance. O Boris. Vai lá, CH. Pra mim houve pênalti. Como é que foi o lance? O Dodô tentou o zagueiro lá do América atinge a perna, o tornozelo direito do Dodô. Pra mim, pênalti. Quando ele tentou a finta, né? Ele balançou para cima do marcador e caiu dentro da grande área. O VAR chamou. Se o VAR chamou, ele recomenda o Daniel Nobre Bins, que é o árbitro de vídeo, a verificação do lance. E aí a decisão do árbitro de campo. Por agora isso que tem razão o CH, hein? Tem razão o CH. Agora eu vi no lance aqui novamente. Toca a perna do Dodô. Não, isso gera dúvida. Essa corrida do árbitro, quando ele sai de uma área, tá indo aqui do outro lado, praticamente atravessou o campo, gerou a dúvida, o árbitro já vai no subconsciente. Rapaz, eu acho que foi pênalti. Acho que foi pênalti. E o Dodô foi muito inteligente, ficou caído, né? Obrigou o jogo a ser parado para dar tempo do VAR ele vai e passar por área. Atenção, apontar pênalti para Macaca. O torcedor da Ponte comemora. Está marcado o pênalti em cima do Dodô. Isso é um típico lance, né? Para muita gente que não gosta do VAR. O VAR só veio para estragar. O VAR é isso, o VAR é aquilo. Muitas vezes sim, o VAR atrapalha mais do que ajuda. Mas, por exemplo, um lance capital do jogo, onde se não tem o VAR, ficaria simplesmente por uma situação que passaria e a Ponte não teria, no caso de hoje. O time da Ponte, uma grande oportunidade na bola parada, ou seja, um pênalti. O pênalti está marcado e o Elvis está preparado. Vladir. O Elvis já pegou a bola, o Dodô já chamou a torcida para incentivar. É oportunidade, né, de pênalti para a Ponte buscar o empate. Elvis vem para a cobrança. Os seus jogadores do time do América ainda tentam argumentar com o árbitro, mas o pênalti está marcado. O pênalti em cima do Dodô, com o auxílio do VAR, ele marca o pênalti e o Elvis vai cobrar. Vem a grande oportunidade para empatar o jogo. É o gol da linha do trem. O mesmo gol que o Elvis em 2023 converteu o pênalti que deu o título para Macaca no Campeonato Paulista da Série 2. E a galera grita o nome do Elvis, o capitão da Macaca. Elias, já destacado pelo Gleger Zorzinho, é bom goleiro, vai para o centro do gol. Recebe as orientações do árbitro do jogo. Juninho fica na frente do Elvis, tentando catimbar, capitão contra capitão. Agora sim, sai da bola o Juninho. Elvis, olhar fixo, concentrado. Neste momento, uma positividade em relação à sua mente para a execução. Ele bate, pega Elias! Elias espalma e defende a cobrança de Elvis. A Ponte perde o pênalti no majestoso, incrível Vladimir Catarino. Foi buscar, né? O Rodriguinho deu umas dicas ali pro Elias. Não sei se referente à cobrança do Elvis, mas deu certo. Porque o Elvis cobrou no canto esquerdo. O Elias foi buscar. Depois o corte da defesa do América. Perdeu a chance a Ponte do empate. Elias defende o pênalti batido pelo Elvis. A Ponte perde uma grande oportunidade. Elvis vem para a cobrança, pé direito, levantou para o banco de gol. Sérgio Rafael escorou de cabeça, subiu com ele, o zagueiro tirou. Elvis vai brigar, chega primeiro Moisés para fazer corte. Voltou na frente, tem um jogador da Ponte caído. Agora falta do Moisés para cima do Dodô. Quadrou a ponta, falta marcado. O Sérgio Rafael tá caído lá dentro. Que coisa, hein? Que coisa, Vladimir Catarino. Uma ducha de água fria, né, no torcedor que esperava esse pênalti convertido, não aconteceu. E agora a Ponte tem uma falta. Tem gol, Edu. Olha, Pedro Henrique em terceiro gol do Corinthians, 36 segundo tempo. Corinthians 3, Fortaleza 0, no agregado 5-0.
Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Gleger Zorzinho, você alertava, Elias é bom goleiro, pegou o pênalti do Elvis. Gleger. Mas pô, o jogo difícil, duro, complicado. Aí você tem uma chance como essa, cara, o Elvis recuou a bola pro Elias, né, meu? Elvis vem para a cobrança da falta. Atenção, Elvis levantou, cruzou para a boca do gol, jogou lá dentro, a bola passou por todo mundo, o árbitro pegou a falta de ataque. Falta de ataque, falta do Gabriel Novaes. Seguindo, Gleger. Vou para dizer o seguinte, na última sexta-feira eu completei 48, né? Eu acho que até eu pegaria esse, viu? Porque, cara, recuou pro goleiro, meu. Impressionante, não pode. Tem que ter um pouco mais de intensidade, né? De querer, porque pênalti desse, cara, numa partida dessa, tem que botar a bola na rede, bola. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação, grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. E agora o Lisca aqui de bobo e doido, não tem nada, vai fechar a casinha, né, Vladimir? Isso, tá saindo ali o Rodriguinho, né, com a camisa 75, qual o número aí, Boris? É o Felipe Amaral. Felipe Amaral, então 19, Felipe Amaral, voltando a jogar aqui no Majestoso, entrando no lugar do Rodriguinho, 19 Amaral. 11h15 em Campinas, horário oficial de Brasília, o quinto sinal confirma pra você. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente, só tem um momento a te ver bem. Abra sua conta do Sicredi. A Ponte teve a grande oportunidade no segundo tempo. Tem jogo ainda. Pouco tempo é bem verdade, mas tem jogo ainda. Segue 1-0 pro América. Mardon com a canhota, recua aqui pro Lucão. O Elvis dá uma pressionada. Lucão com o pé direito, recua pro goleiro Elias. Elias vai quebrar, tira de qualquer maneira com a canhota. Levanta para o grande ataque procurando o Jonathan. Chega Joilson para tentar tirar, mas aí foi só no corpo do Jonathan. O jogo tá parado bem na risca do meio campo. É falta pro América Mineiro bater. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. SH, a chance teve, mas a Ponte foi incompetente. Olha o time do América chegando, Moisés voltou na frente e caiu, e por simulação o árbitro vai dar cartão. Não é o Moisés não, é o Mardon, né? Acho que é o Mardon, camisa 6. Ou é o Moisés? Bom, já a gente checa. Bom, CH, fato é que a Ponte teve a oportunidade com o Elvis, mas bateu mal e o goleiro pegou. Eu concordo, bateu mal. Tudo bem, tem o mérito do goleiro, mas não pode desperdiçar uma chance como essa. A Ponte jogando mal no segundo tempo, tá correndo pra caramba, mas efetivamente, em termos de organização, de jogo pensado, não acontece absolutamente nada. É um arremedo de time, uma grande confusão. Repito, o time tá correndo essa coisa toda, mas organização para tentar fazer com uma jogada construída o gol de empate, a gente não está assistindo no segundo tempo. E os jogadores muito intranquilos e errando muitos passes. Boris. Só para confirmar, o cartão foi de fato para o Moisés. Moisés amarelado no time do América. Domina o Everton Brito para Macaca. Domina aqui pelo meio, empurrou pela meia para Emerson só. Domina, jeito 1-0 por time do América. O América fechadinho. Vence o jogo por 1-0. Vai conquistando um grande resultado. A segunda vitória consecutiva. Boris. Venceu o Paysandu por 2-0 na Arena Independência. Está voltando a vencer. Chegando a 44 pontos para voltar a sonhar com a Série A, com acesso a elite do futebol paulista no próximo ano. Macaca tenta, João Gabriel de cabeça para Everton Brito na meia. Dominou aqui para a ponta direita agora. Prende, olha, pensa, observa. 40 minutos, falta! Por trás do Mardon para cima de Everton Brito. O jogo tá parado, é falta para Macaca, Vladimir. Dá oportunidade do cruzamento. Há pouco uma confusão entre os torcedores uniformizados da Ponte Preta. A polícia já chegou por lá para colocar tudo em ordem. Vem bola na área do goleiro Elias. Tem falta para fazer a cobrança. Macaca, Elvis vem para a bola. 40 minutos, segundo tempo no Majestoso. 1-0 pro América. A Ponte perdeu o pênalti com o Elvis e o próprio Elvis vem para a cobrança aqui na ponta. Autorizada a cobrança, pé direito na bola, levantou, cruzou para a boca do gol para Joilson, subiu lá dentro, fez o corte o Jonathan. Era volta para Gabriel Risso. Que hora para driblar, hein, Risso? Perdeu a bola. Ih, rapaz, pegou o time da Ponte todo aqui na frente. Olha o contra-ataque do time do América. Recolheu, dominou Fabinho, rolou para Jonathan, tá na área, bateu no canto e é gol do América. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Gol do América Mineiro. Jonathan, 99, estampado na camisa.
Gabriel Risso pegou a bola, tinha oportunidade de cruzar, ele tentou driblar e perdeu a bola. E aí pegou a defesa totalmente exposta, ele não tinha marcação. Bola do Fabinho, ele domina, rolou por dentro pro Jonathan. Ele teve a calma, a tranquilidade, ele limpou e na saída do Pedrão bateu no cantinho esquerdo para praticamente matar o jogo. É, Macaca, quem não faz, leva. E leva em uma situação crucial na reta final do jogo. O América amplia com o Jonathan. 41 segundo tempo está registrado. América 2, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir. A pá de cal, né, Boles? O Gabriel Risso perdeu a bola aqui no campo de ataque da Ponte e o time estava todo desguarnecido. Contra-ataque rápido, puxado pelo Fabinho, rolou pro Jonatas, é experiente, né? Eu tenho dúvidas que o Jonathan, pra mim, o Jonathan estava na frente, viu, Lai? É, exatamente. Isso está sendo revisado agora pelo VAR, mas enfim, foi aceito. Por enquanto tá 2-0. Então, quando o Fabinho toca pro Jonathan, pra mim, pelo menos aqui no visual, sem o replay, ele estava impedido, estava à frente. O Bandeirinha não deu. Como a bola entrou, aí eles terceirizam, né? Deixa pro VAR, o VAR vai decidir. Eu não quero me comprometer, não. E é isso que está sendo analisado nesse momento. As linhas estão sendo traçadas. Repito, não é o melhor ângulo, mas para mim, quando o Fabinho toca pro Jonathan, ele estava impedido. E aí, CH? Eu também tenho a mesma impressão. Para mim, o lance é irregular. O atacante do América está à frente. Mas ele confirmou. Está confirmado o gol 2-0, gol do Jonathan aos 41 minutos. Então 2-0 para o time do América. Mais um passe errado da Macaca. Agora é o seguinte, o Gleger, o Gabriel Risso pega a bola, todo mundo lá dentro, ele tenta driblar. Driblar quem, Gleger? Cara, tá traçando as linhas aqui agora, tô com um delayzinho aqui, cara. É mesma linha, muito ajustado o lance. Muito ajustado mesmo. Agora, você viu o que o Jonathan fez? É Jonatas, né? É Jonatas. Ele fez ou não? Jonatas. Ele falou assim, ô Elvis, ó como é que faz, ó. Foi lá, meu amigo, só tirou do Pedrão. Castigo pra Macaca, castigo. E outra coisa, né, meu? Risso também tá dormindo, né? Tem que avisar ele, já deve estar lá em Buenos Aires, lá, assistindo algum show de tango. Não é possível, cara. Impressionante. Ô, Boris... bombas, viu, já estão sendo explodidas lá no portão de entrada. O torcedor já começou a ir embora, a gente ouve bombas sendo explodidas lá no portão de entrada. O torcedor vai protestar, né? Claro que sempre a gente pede tranquilidade, sem violência nesse momento, mas é o seguinte, jogo difícil, complicado, tem a chance para empatar, o cara vai lá e bate mal o pênalti. Claro que o Elvis também tem credibilidade. Foi o autor do gol do título em 2023, salvou a Ponte em várias oportunidades, mas isso é o futebol. Campeonato extremamente complicado, difícil, como é o Campeonato Brasileiro da Série B. Quando você tem oportunidades, você tem que matar, né? E a Ponte teve e, de fato, não matou. E o bicho segue pegando lá atrás, lá. Rapaz, a polícia vai ter trabalho. Olha, público presente de um público total de 3.229, sendo 3.008 pagantes, 221 não pagantes. 3.229 total, uma renda de 64.080. A Ponte vai chegando ao quinto jogo sem vencer em casa nesse Campeonato Brasileiro da Série B. E o próximo compromisso é nada mais, nada menos do que contra o líder Novo Horizontino. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 quilômetro. Tem um jogador do time do América caído, parece ser o Juninho. Camisa 8 ali, uma jogada com um atleta da Ponte, o Risso. E acabou levando a pior. O Juninho está caído, o jogador do time do América. 45. A informação, Edu. Olha, acabou, Neoquímica, Corinthians 3, Fortaleza 0. Lá foi 2-0. No agregado 5-0. O Corinthians está na semifinal da Sul-Americana. VAR. O árbitro vai pro VAR, né? Vai pro VAR. Creio que para ver cor de cartão, né? Eu tive a impressão que foi o Risso, mas sem outro jogador da Ponte ali, foi muito rápido. A gente estava de olho, principalmente aqui no portão de entrada do Majestoso, né? Eu confesso que eu também não vi no ao vivo, viu, Boris? 5 minutos já crescem. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha isso. Segue no vídeo o árbitro do jogo, pois não se agarra. Pegou, viu? O Risso atinge as travas da chuteira na coxa do Juninho. Vai ser expulso. O Risso que entrou no lugar do Roca, no intervalo, o Heitor Roca, né? Fez o primeiro tempo muito ruim, foi substituído. Entrou o Risso.
O risco foi determinante para o segundo gol do América, né? Ao tentar a finta, perdeu a bola e aí pegou a defesa toda exposta, aberta. Quadro está indo em direção ao jogador da Ponte, está procurando o Risso. Dá uma encostada ali no Elvis, o Risso está do outro lado. Agora encontrou o Risso. Ele não havia dado cartão amarelo e agora vê o número da camisa, está expulso, vermelho. Está expulso o Gabriel Risso, é isso? Exato, cartão vermelho para o lateral argentino, a Ponte fica com 1 a menos. E sai, claro, o vaiado, além da expulsão, principalmente do lance capital que originou o segundo gol do time do América. 2 a 0, mais uma noite péssima para o torcedor da Macaca. Perdendo mais um jogo em casa aqui no Majestoso. Olha, tem campeão de vendas na loja do mecânico em promoção. Chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G, R$ 339,90. Aproveite até 28 de setembro em Campinas. Ligue 19 33 70 25 50. Muda. Vai. A última do América, saiu o Alê 16, entra o Alisson. 77, o Alisson no lugar do Alê. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos até 50 no Majestoso, placar de 2 a 0 para o América. Domínio Jonatas, recolheu, dominou aqui para Caigota, ele parou, prendeu, olhou, pensou, volta a bola para Marlon. Marlon tem a posse de bola dominada, voltou para Lucão, Lucão empurra por dentro, roda a bola o time do América. Com o ex-ponte bretano Felipe Amaral, o Amaralzinho, fez o passe curtinho na ponta para Matheus Henrique, não quer jogo mais o América porque não precisa, está vencendo por 2 a 0. Venceu o Paysandu 2 a 0, está voltando a vencer 2 a 0 e a Ponte estacionando com 32 pontos. Vai para a 29ª rodada para pegar o Novo Horizontino fora de casa. Tem vários jogos, tem o derby aqui, o jogo vai ser aqui, o derby do segundo turno. A Ponte dá uma pressionada, tenta recuperar agora, o Fabinho domina, gira para cima na marcação do Emerson Santos. Fez o passe no comando para Jonathan de calcanhar, para Felipe Amaral, carrega a bola, vem o time do América para o campo de ataque, empurra na ponta para Fabinho, Fabinho tá na área, cortou por dentro, pé direito, isolou. Mandou longe do gol, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, Vladimir. Pegou mal na bola, né? Bateu com displição, mandou pela linha de fundo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. 48 minutos e 40, vai terminar o jogo no Majestoso. Já já o apito final aqui na Bandeirantes, aliás. O apito final é já já aqui na Bandeirantes e o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, o Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes em nome de Panaflu. Seara, você encontra produtos da Seara no Inca Atacado de Rocha Autopeças, Grupo Germânica. Sicredi, abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, loja do mecânico, lugar de quem faz. Desktop é conexão do futebol paulista. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. KTO, cada jogo é único, acesse kto.com. E Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. É já já o apito final aqui na Bandeirantes. Uma péssima noite para o futebol de Campinas. Mais cedo o Guarani perdeu para o Operário por 1 a 0. Segue na lanterna na competição. Aqui a Ponte está perdendo para o América pelo placar de 2 a 0. Chegando ao 5º jogo sem vencer no seu estádio. O árbitro vai pegar a bola. Olhou ali para o relógio. Faltam alguns segundos, mas ele não vai esperar não. Apita o árbitro. Não há tempo para mais nada e acabou. Termina o jogo no Majestoso, o América vence, 2 para o América Mineiro, 0 para a Macaca. Quando o jogo estava 1 a 0, a Ponte teve um pênalti a seu favor, o Elvis cobrou e o goleiro pegou. E alguns minutos depois o Gabriel Risso errou, a defesa toda desarrumada, o América matou o jogo com o Jonathan aos 41 minutos do segundo tempo. Deu o América, 2 para o América Mineiro, 0 para a Macaca, que chega ao 5º jogo sem vencer do Majestoso. E na próxima rodada pega o líder fora de casa. Vamos ao gramado, na zona mista, Vladimir Catarino. A gente tá aqui no aguardo, né? Jogadores da Ponte Preta estão começando a sair, alguns continuam lá dentro de campo. Muitas críticas, né? Muita reclamação por parte do torcedor, claro, né? Resultado péssimo, mais uma derrota da Ponte Preta jogando dentro de casa. Os reservas que estão saindo por aqui. O técnico Nelson Batista também está passando, conversando com o Nenê Santana, sendo apupado também pelo torcedor ponte pretano. A gente aguarda os jogadores que vão começar a sair por aqui.
Vamos ver se alguém vai parar, né? O Elvis normalmente é um cara que fala, né? Até por ser capitão do time, né? Um jogador que nunca se nega a parar para conversar com a gente. E ele foi um jogador peça-chave nessa partida também, com o pênalti perdido, né? Vamos ver se ele vai parar por aqui. Elvis. O Elvis está aqui. Elvis, qual o peso desse resultado, do desempenho do time culminando com essa derrota? Não, hoje eu ali, a bola caiu no meu pé e eu não resolvi. Fizemos um baita segundo tempo ali em cima, tive uma chance que o cara também tirou, depois errou o pênalti. Culpa minha esse resultado. Tinha que ter feito melhor, ainda nos lances que eu treino e é especialidade minha. Felizmente errei. Não adianta eu pedir desculpa, que eu também não estou de sacanagem, tentei fazer o meu melhor, errei. Agora, pode botar na minha conta isso aí. O Elvis, pode botar na minha conta. O pênalti perdido. Acho que não tem mais ninguém da Ponte, somente o Elvis. Tem o Dodô, mas não sei se ele vai falar. Tá saindo com a arbitragem aqui. O Dodô tá por lá, tá saindo com a arbitragem. Vamos ver se ele vai. Vamos aguardar um pouquinho só, Bolis. Até porque a gente tem tempo, né? Não mora tão longe, não. O Dodô vai passar, mas destacar essa declaração do Elvis. Bom, declaração forte, né, pelo menos atrás de você aí, parece que a situação da galera deu uma melhorada, né? Pelo menos, né? O policiamento também chegou por aqui, fez um cordão de isolamento aqui. Os torcedores não ficam mais, não conseguem mais ficar ali próximo à entrada do vestiário, né? Eles protestam, se protestarem do lado de fora, não mais aqui dentro. Então o Dodô cumprimenta ali um torcedor que conversou com ele. Dodô que foi o grande responsável pela vitória sobre o CRB. Dodô não quis falar com a gente, Bolis, então somente o Elvis falando sobre essa derrota da Ponte. Valeu, Vladimir Catarino tentou, mas pelo menos o Elvis falhou, chamou a responsabilidade como era esperado, o capitão do time da Ponte que acabou perdendo o pênalti e a Ponte perde o jogo, 2 para o América Mineiro, 0 para o time da Ponte Preta. Olha, não terminou não, está terminando a jornada esportiva, hoje dupla jornada esportiva, mas na sequência tem o apito final, onde a gente vai repercutir muito mais sobre essa derrota da Ponte, a sequência desse campeonato dificílimo que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Então fique ligado, aqui terminou 2 para o América, 0 para a Ponte Preta. Na sequência o Edu Pinheiro comanda o apito final aqui na Bandeirantes. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Edu Pinheiro. Público 3.229, 3.200, 64 mil de renda. Ponte 0, América 2. Começa já com o Gleger. Pela Libertadores, acabou River Plate 1, Colo-Colo 0. River Plate está na semifinal da Libertadores. Sul-Americana, final, Corinthians 3, Fortaleza 0. O Corinthians está na semifinal da Sul-Americana. Na Série B, Operário 1, Guarani 0. Quem narrou foi Roger Williams. Gol do Bosquilha a 18, segundo tempo de pênalti. Ponte 0, América 2. E terminou Ribeirão Preto em Botafogo 0, CRB também 0. Mais uma página triste do futebol de Campinas. A Ponte, 13ª, 32. A Ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Brusque tem 29. A Ponte tem 32. A Ponte tem 32. O Brusque tem 29. Faltam 10 jogos para a Ponte. Pega agora o Novo Horizontino lá. Guarani, 20º com 24. Guarani completa 20 rodadas na última colocação. Diferença do Guarani para o Paysandu, que é o primeiro fora, diferença de 6. Paysandu tem 30, Guarani tem 24. Paysandu tem 30, Guarani tem 24. Mas o Guarani, claro, tem um jogo a menos. Vamos lá, Gleger. É o seguinte, com 2 minutos de jogo, a Ponte atacando para o gol de entrada. Dodô perdeu o gol incrível, enfiada do Elvis. Escolheu o canto errado, o goleiro Pimba para escanteio. Domínio total do América, vocês diziam aí no intervalo depois. Toques rápidos até fazer 1-0 com Adson aos 35 lá no gol da Fepasa. Vem o segundo tempo, 7 minutos, Elvis, entrada da área, chuta no cantinho, o goleiro defende. Há 10 minutos o América perdeu o gol, numa finalização dentro da área, chutou para fora. Aos 14 minutos, o incrível aconteceu. Gabriel Novaes recebendo de Elvis, que ajudou de peito. Gabriel Novaes chuta, bate no goleiro, sobra limpinha para Elvis. E aí tinha só 2 zagueiros na frente. E não é que um zagueiro tirou, o Elvis não conseguiu fazer o gol. A 19 minutos, 5 depois, Juninho perde gol de cabeça pro América. Juninho Esponte. A 23, Gabriel Novaes gira dentro da área e a bola bate na zaga e sai. A 33, o VAR chama o árbitro, que vê pênalti em Dodô. Dodô sofrendo pênalti. O Elvis, a 35, cobrou e o goleiro defendeu. E aos 41, lá na frente, o Gabriel Risso, o argentino, ele quis dar um drible, perdeu a bola. Contra-ataque gigante e Jonathan faz 2-0. E aí aos 46, o Gabriel Risso é expulso. E ficou nisso, Gleger. Depois o CH, hein? Ponte 0, América 2. Olha, Edu, primeiro a gente tem que deixar muito claro a competência dessa equipe do América, né? É um bom time. Aliás, o América montou um time para buscar o acesso, né? Teve alguns deslizes, teve troca de treinador, mas o time do América, tecnicamente falando, ele é muito bom. Agora, a circunstância do jogo, porque quando você enfrenta um bom time, né, cara, você tem que, pelo menos, tentar, já tá jogando em casa, pelo menos tentar se impor, né? Pelo menos tentar na vontade, né, na organização, tentar se superar e tentar aí, pelo menos,
buscar pelo menos no mínimo um empate. E a Ponte teve isso nos pés, né? Do Elvis 2 vezes. 2 vezes. E olha, o Elvis, essa conversa de que, deixa comigo, a responsabilidade é minha, né? Isso aí, cara, não adianta nada. Não adianta. Não adianta, sabe por quê? Não, a Ponte perde uma grande chance de somar pelo menos um ponto, que seria importante, porque está enfrentando um bom time. Agora, o futebol apresentado hoje pela Ponte muito pobre, né? Muito pobre. Sem organização, apesar de ter aí boas defesas do goleiro Elias, que para mim é um bom goleiro, né? Foi para mim o nome do jogo hoje. Não é porque pegou o pênalti, não, outras intervenções importantes, mas não justifica essa má atuação do time pontepretano. Tá jogando em casa, pô. Esse time da Ponte foi 100%. Se eu não me engano, foram 9 jogos, né, Edu? 9 jogos invictos, jogando em casa. De repente, a Ponte não consegue mais vencer, cara. Não consegue achar o caminho, não consegue encontrar um jeito de jogar para tentar se superar diante dos adversários. E seja ele qual for, a Ponte já venceu, jogando no Majestoso, times melhores do que o próprio América. No mesmo nível e até melhor. E ela foi lá e venceu o jogo. Mas tá faltando alguma coisa, tá? Realmente tá assim, um time muito desorganizado, um time que parecia que estava jogando fora de casa, acuado, né, Edu? E não conseguia evoluir. E aí depois, né, os deuses do futebol, né, foram lá e colocaram lá as mãos e olha, não, vamos dar um empate pra Ponte, vai. Deu 2 no pé do Elvis. Deu 2 no pé do cara mais técnico do time. E o pênalti, uma displicência danada. E aquele outro lance, a mesma coisa, cara. O zagueiro tava na frente dele ali, é só ele dar um tapa do lado. O Elvis põe a bola onde ele quer. E, infelizmente, não conseguiu. Agora, o resultado é amargo, né? E espero eu que a Ponte se recupere rápido. Consiga se levantar, porque a sequência é muito pesada. E a Ponte, como você disse, viu, Edu Pinheiro, tá a apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Muito bem, público 3.200, 64 mil de renda, Ailon CH 35, primeiro tempo 1-0 América, o Elvis perde pênalti a 35 do segundo tempo lá no gol da Fepasa, o goleiro defende e aos 41 Jonathan fez 2-0, ficou nisso CH. O resultado absolutamente correto, de um time que foi mais organizado que a Ponte desde o primeiro tempo uma grande confusão tática, um time amedrontado, um time onde a bola queima nos pés, jogadores sem confiança, não é? Nitidamente, toda vez que tem que propor o jogo, jogar em casa, esse time do Nelsinho não consegue realizar tal tarefa, essa é a grande realidade. Não sei o que acontece com os jogadores, tem jogador aí que joga muito mais do que está jogando, e hoje foi mais uma página daqueles jogos que a gente assistiu ultimamente aí da Ponte, aonde todo mundo se omite. Essa é a grande realidade. O time até corre pra caramba, se esforça, mas você percebe em cada jogada de construção de ataque, de bola que passa pelo meio campo, a falta de segurança e de confiança dos jogadores. Isso o comando tem que detectar. Você tem que ter experiência para você bater o olho e falar, ó, esse aqui dá para confiar, esse aqui não dá para confiar. E o Nelsinho está todo dia com esses caras. Já deu tempo suficiente, hoje é a 21ª partida dele como comandante da Ponte, para conhecer esse grupo com a palma da mão. Ele mexeu no intervalo, o time melhorou, o Elvis, concordo com o Gleger, foi displicente, essa é a grande realidade, porque ele sabe cobrar e ele é o batedor oficial, e ali tinha que ter feito o gol. E se ali a bola entra, o final do jogo seria diferente. Então eu nem boto na conta os 2-0, que foi a contingência de um erro cometido na lateral esquerda pelo Risso, que depois foi expulso, não é? Mas mesmo melhorando no segundo tempo, e o Nelsinho mexeu de maneira correta, não é? Tanto é que o time subiu de produção um pouquinho no segundo tempo, mas nas jogadas capitais, sem a bola e com a bola, você percebe que os jogadores estão muito inseguros. Eu não sei se falta variação, eu não sei se é problema de avaliação do treinador. Eu só sei que o time joga uma razoavelmente bem, que foi lá contra o CRB, e hoje faz um jogo bem abaixo, né? Tudo bem que o América é bem mais time que o CRB. A vitória contra o CRB não me trouxe nenhum tipo de ilusão.
Eu estava muito preocupado com o jogo de hoje, porque é a característica, o América espera, né, e joga na velocidade do contra-ataque, é aí que mora o grande problema para a Ponte. Não dá para discutir a derrota, Edu. A Ponte perdeu para um time que foi melhor e, mais uma vez, a Ponte foi um arremedo de time jogando em casa. A situação preocupa e preocupa muito, Edu. Craque do jogo. O craque do jogo. Leandro Bones, narrou aqui, Ponte 0, América 2 e Galaboles, o moço de Piracicaba. Fala, Edu, difícil, derrota realmente dolorosa, principalmente pelas circunstâncias. Olha, eu fico pela luta, pelo que demonstrou, tentou alguma coisa, teve uma chance no segundo tempo, mas não foi feliz. Mas principalmente pela luta e por exclusão, Gabriel Novaes. Valeu, Edu, grande abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, bom retorno a Piracicaba, hein? E Vladimir Catarino estaria pensando o quê no craque do jogo, hein, Catarino? Olha, Edu, ouvintes desse apito final... Complicado, né? A gente votar em um craque no jogo, até porque o resultado foi péssimo, mas por exclusão, até por tudo que tentou, pelo menos, durante o jogo, eu voto no Gabriel Novaes. Edu. Um abraço, boa coletiva, grande Catarino. Oi, CH, o craque. Que situação, hein, Edu? O time joga mal pra caramba, tem que votar, não, tem que respeitar o quadro aqui. O quadro, esse quadro é terrível. Terrível, principalmente esse ano, quando esse perde. Quadro está... Pois não, CH. Principalmente quando perde e joga mal do jeito que a Ponte jogou, né? Eu acho que esse voto aí é significativo. Eu acho que o Gabriel Novaes, ele correu. O Dodô também correu pra caramba. Mas o que falta pra esses caras aí, Edu, é tranquilidade e sangue frio. É confiança. Gabriel Novaes, conceito regular, Edu. Muito bem. Oi, Gleger, o craque. Eu me recuso a votar em alguém, Edu. Não vou anular o meu voto. Anulou o voto. Bom, Gabriel Novaes, 3 votos, o craque do jogo, entre aspas, né? É o quadro que nós temos aqui, temos que cumprir. 23h45, segue aqui o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficaria de fora com ofertas imperdíveis. Dá uma olhada. Novo T-Cross, o SUV referência em espaço interno, tecnologia e segurança. Com bônus de até R$10.000 e taxa zero. E Nivus com bônus de R$12.400 mais taxa zero. Visite a Germânica Volkswagen mais próxima de você para aproveitar essas e outras ofertas incríveis. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto.
Os campeões de vendas da Loja do Mecânico estão em promoção. Chave parafusadeira de impacto pneumática Forte G, R$ 339,90. Nível a laser profissional Deco, R$ 569,90. Aproveite até 28 de setembro. E muitas outras promoções imperdíveis. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, na hora de trocar o aditivo do radiador do carro dos clientes aqui no posto, qual é o mais indicado? Primeiro é importante conferir sempre o manual do veículo. Depois, você pode indicar Paraflu com toda a segurança, pois ele vai proteger completamente o motor do veículo contra superaquecimento e corrosão. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar Materiais Elétricos, sua solução em iluminação. Nação Ponte Pretana. A todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. No capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte entra com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Heitor Roca. Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho, os três volantes, e Elvis, Dodô e o Gabriel Novaes. As alterações no intervalo, a Ponte perdeu de 1-0, saiu o Heitor Roca, lateral esquerdo, entrou o Gabriel Risso, também lateral esquerdo, saiu Ramon Carvalho, volante, entrou Everton Brito, atacante. Depois, a 12 segundo tempo, zagueiro por zagueiro, saiu o Matheus Silva, entrou Joilson e a 24 lateral por lateral, saiu Luiz Felipe, entrou João Gabriel, a equipe do técnico Nelson Batista. América, Elias no gol, Matheus e Henrique, Lucão, Éder e Marlon, Alê. Depois o Alisson, ex-Ponte, entrou no finalzinho. Elizar, depois Moisés,
e Juninho Esponte, Adson, depois Fabinho, Brenner, depois Jonatas e Rodriguinho, depois Felipe Amaral Esponte, técnico Lisca, que um dia dirigiu o Guarani. O árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo para Ponte, Elvis e Sérgio Rafael. Amarelo para o América, Moisés e Alê. Vermelho, Gabriel Risso, lateral esquerdo da Ponte, aos 46 segundo tempo. Vermelho direto. Os gols, Adson a 35, primeiro tempo 1-0. E aos 41 do segundo tempo, Jonathan 2-0. Lembrando que o Elvis perdeu um pênalti a 35 do segundo tempo no gol da Fepasa. Se fizesse, seria o gol de empate. Público 3.229 e a renda 64.000. A ficha técnica no apito final de Ponte 0, América 2. Quando eu... A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. Bandeirantes,
Apito Final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá para a defesa. Tava questionando aqui, né? Pô, mas a Ponte, o Castro tá no banco, né? O Castro vinha jogando, tá no banco. O Matheus Regis foi opção técnica, tô recebendo aqui a informação, opção técnica aí no banco. Mas e o boliviano, hein? O boliviano é o seguinte, o Eberlin deu uma entrevista aqui pra gente. Quando a Ponte tomou de 4-1 do Ituano, o Luiz Aquim, ele chegou da data FIFA, teve um amistoso da Bolívia, ele chegou ou no dia do jogo ou chegou no dia anterior, não dava tempo de relacionar, tudo bem. Mas, pô, isso foi contra o Ituano, né? Ele não viajou para Maceió e não foi relacionado hoje também. Ele joga na Bolívia, mas não joga aqui. É uma coisa que eu não consigo entender. Ele disputou a Copa América, depois teve um hiato, depois teve a data FIFA. Nesse hiato também não foi aproveitado. Ninguém responde o que está acontecendo com o Luiz Aquim. Vamos lá, meus amigos. Ponte 0, América 2. Vamos aqui a defesa. Jogo logo a 2 minutos. 2 minutos de jogo lá no gol de entrada. Conta aí, Boris, o que foi que aconteceu? Acelera Gabriel Novaes para Macaca, empurrou por dentro para Elvis. Devolveu para Dodô, tem na área a chance. Ele bateu cruzado, espalma Elias. Uma paulada de Dodô com a canhota, uma bola enfiada espetacularmente por Elvis. Dodô com a canhota, bate no canto, Elias estica o braço e coloca pra fora, Vladimir. Ele bateu no canto errado, né? No que facilitou a defesa do goleiro. O certo era um chute cruzado no outro canto, né? Olha, 25 minutos, estava 0-0. Essa bola aqui parece fácil, mas ela foi marota. No tempo que se dizia, foi uma bola marota. Em Bolis. O árbitro autoriza a cobrança, vem pra bola, Mardon deixou pra Adson recolheu, dominou, carrega a bola pra Rodriguinho, devolveu na ponta pra Mardon, que cruza pra boca do meio, toque de cabeça, Pedro Rocha pegou. O desvio do Éder, o Pedro Rocha ameaçou sair, refugou, voltou pra sorte da Macaca, o Éder pegou fraquinho na bola e o Pedro Rocha fez a defesa, Vladimir. Segundo tempo agora, aqui já estava 1-0, América, 7 minutos, Elvis completando 90 jogos hoje, da meia-lua. Como foi, hein, Bolis? Ele cobrou rápido, cobrou a bola, chegou no Everton Brito, tá na área, pé direito, ele bate, cruzado, tira a defesa, voltou para Everton Brito, nova oportunidade para Elvis, entrada na grande área, bateu no canto, pega Elias, o goleiro vai buscar no cantinho e não dá rebote na finalização de Elvis, Vladimir. O não gosta de goleiro que rebate, então o Elias, ele encaixou no cantinho. Vamos lá, olha, vamos ouvir aqui, vou deixar por conta do Boris contar o que foi que aconteceu aos 14 minutos. O que foi que aconteceu 7 minutos depois, ouvimos aí o Elvis tentando meia-lua, 14, no gol da Fepasa aconteceu esse reboliço. Vamos lá. Com o pé direito já levanta a briga de ataque, bom lançamento para Everton Brito na velocidade, vai ter que encarar a marcação do Lucão. Agora tem o Gabriel Novaes se apresentando, rolou para Elvis, boa bola com o peito, para Gabriel, vai marcar pé direito, bateu, pegou o goleiro, rebote, Elvis, em cima da linha, tirou, voltou, Gabriel, Elias, incrível, a Ponte não empata o jogo, num rebate incrível, zagueiro tirando em cima da linha. Foi demais. O Elvis ajeitou com o peito pro Gabriel Novaes. Gabriel Novaes fica com a bola dentro da área, o goleiro saiu, chutou, bate no goleiro, sobrou pro Elvis. Tinha um zagueiro, até 2 zagueiros, chutou, o zagueiro tirou. O Elvis não poderia nunca ter perdido esse gol. Aí volta, bateu no zagueiro, volta pro Gabriel, chutou, o goleiro defendeu. Teve 4 chances num só. Bom, vamos lá, depois o Juninho perdeu o gol de cabeça, né, cabeçou para fora 19 minutos, deixa eu ver aqui, e aí o pênalti, 33, o VAR chama o árbitro, foi pênalti do Dodô, aí o juizão, pênalti, vamos lá, na cobrança, Elvis, oi Bolis. Ele vai passar por aí. Atenção, apontar, pênalti para Macaca. O torcedor da Ponte comemora. Está marcado o pênalti em cima do Dodô. E a galera grita o nome do Elvis, o capitão da Macaca. Elias já destacado pelo Gleger Zorzinha. Bom goleiro, vai para o centro do gol. Elvis, olhar fixo, concentrado. Neste momento, uma positividade em relação à sua mente para a execução. Ele bate, pega Elias. Elias espalma
cima e defende a cobrança tudo bem de que o Elvis fez o gol do Elvis. título com o Novo Horizontino, nesse mesmo gol da FEPASA aí, em 8 de abril de 2023, mas amanhã eu vou colocar no grupo quantos pênaltis o Elvis cobrou e quantos ele perdeu. Vamos lá, essa é o que eu tenho, sim, meu estoque foi esse. Oi, Gleger Zorzin, qual foi a defesa do jogo? Eu sempre gosto de valorizar a defesa do pênalti, porque pênalti é pênalti, né, Edu? Mas aquele lance lá que o Elvis passa de peito pro Gabriel, tem aquele bate e rebate, o zagueiro tira, o goleiro tira. Pra mim, aquele foi o lance das defesas do jogo em um lance só. Pra mim, aquele lá. Foi 4-1, né? Foi 4-1. Foi o lance a 14 segundo tempo. E pra você, CH? Concordo, acompanho o relator. Acompanha o relator com eco. Vamos lá. Lance 5, 14 segundo tempo. Olha que reboliço. Teve 4 chances a Ponte. As defesas foram essas. Com o pé direito já levanta a briga de ataque. Bom lançamento para Everton Brito na velocidade. Vai ter que encarar a marcação do Lucão. Agora tem o Gabriel Novaes se apresentando. Rolou para Elvis. Boa bola com o peito. Para Gabriel. Vai marcar pé direito. Bateu, pegou o goleiro. Rebote. Elvis em cima da linha. Tirou, voltou. Gabriel Elias. Incrível, a Ponte não empata o jogo, num bate-rebate incrível, zagueiro tirando em cima da linha, goleiro pegando no reflexo e a bola não entra, Vladimir. A ajeitada de peito do Elvis pro Gabriel Novaes foi algo de outro mundo, hein? Espetacular, Gabriel Novaes chutou, a zaga tirou, na volta o goleiro Elias também salvou um bombardeio da Ponte, quase o gol de empate. Muito bem, essa defesa do jogo, 2-0 América, perdeu a Ponte, Guarani também perdeu, Operário 1, Guarani 0, o gol do Bosquilha, de pênalti a 18 segundo tempo, Bosquilha que jogou na base do Guarani, depois foi a base do São Paulo, né? E teve um lance também muito duvidoso, 2 lances duvidosos de pênalti não dados para o Guarani, Botafogo 0, CRB 0, vamos lá, tô falando pra você que situação do futebol de Campinas, hein? Estão dizendo que o derby vai ser na Praça do São Bernardo, meu Deus do céu, hein? 13º Ponte 32. A Ponte está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Guarani 20º com 24, um jogo a menos. Está aí a 6 pontos do primeiro fora, que é o Paysandu, que tem 30. E eu volto já já no nosso gabarito. Depois tem a coletiva do Nelsinho. Agora, 00:05. Já estamos no dia 25, já estamos na quarta-feira. Mas o apito final continua aqui na madrugada desta quarta-feira. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Ponte 0, América Mineiro 2. E aí, Zorzinho, qual foi o gabarito, o conceito do jogo no primeiro ou segundo tempo? Pra mim, jogo ruim, viu, Edu? Não gostei do jogo. Não gostou? Muito bem. E você, CH? Conceito ruim, melhor o segundo tempo. Também não gostou, melhor o segundo tempo, hein? E Pedrão, teve culpa nos gols? E pela uma defesa ou outra. E aí, Pedrão, hoje, ô Zorzinho? Sem culpa nos gols, conceito regular. Luiz Felipe, lateral direito. Olha, ficou 3 meses parado, voltou contra o CRB. E hoje começou jogando também. Foi até 24 segundo tempo. Segundo observações, foi absorvido pelo ataque várias vezes. E se você quiser falar também, sabe, alguma coisa do João Gabriel, fique à vontade. Luiz Felipe e João Gabriel depois. Acrescente nas suas anotações, ele foi tragado no setor. Jogou muito mal, conceito ruim. E o João que entrou sem nota. Sem nota, tragado, hein, seu Edu? Tragado. Atenção, Matheus Silva e Sérgio Rafael. No primeiro gol, a bola até bateu no Matheus Silva e tirou de impedimento, a possibilidade de impedimento aí do rapaz lá que fez o gol, né? A Adson, né? E a bola bateu, né? Matheus Silva, repito, e o Sérgio Rafael, não dava mais para pegar o Adson de jeito nenhum. Essas e outras aí, os volantes também tiveram culpa, como disse o CH. Enfim, Matheus Silva saiu a 12 segundo tempo, vaiado, entrou o João Wilson. Vamos lá, o Gregor, Matheus Silva e Sérgio Rafael. Não gostei de nenhum dos dois. Conceito ruim para os dois, Edu. Matheus Silva e Sérgio Rafael, CH. Um desastre. Sem proteção, sem posicionamento, inseguros. Ajudaram no desastre. Tudo bem que eles não foram protegidos de maneira adequada pelos volantes, mas os dois foram mal. Conceito ruim. Depois de 21 partidas, o Nelson Batista repetiu a mesma escalação, né, do último jogo, em relação ao último jogo. Então, o Heitor Roca, lateral esquerdo, ele começou jogando, esse rapaz, ele veio do São José, saiu no intervalo, a Ponte perdeu 1-0, entrou o Gabriel Risso, o argentino que acabou sendo expulso, né, no final do jogo, e o segundo gol começou com o erro dele também, né, Gabriel Risso quis dar o drible, perdeu, o imenso contra-ataque, 2-0 América, depois a expulsão dele. Vamos lá então, o Gregor, Heitor Roca e Gabriel Risso, depois Gabriel Risso. O Heitor um desastre, né? Foi mal, foi muito mal, conceito ruim. E o Risso, meu amigo, hein, cara? Impressionante, conceito péssimo.
CH, vamos então juntar forças e reunir condições psicológicas para falar da volância, né? Emerson Santos, Emerson e Ramon Carvalho. Com muita fé. Eu tô na cola do Ramon Carvalho porque ele tem 2 anos e meio de Ponte, nunca foi super titular, teve algumas contusões. Esse rapaz está com 77 jogos, ele ficou pelo menos 35 de fora. Olha, resumindo, saudades do Thiago Real, CH, conceito da volância. Você foi muito bem agora, Edu, como sempre, preciso da saudade de Thiago Real. O Ramon Carvalho, eu não levanto mais bandeira dele, eu prometo, a partir de hoje eu não peço mais ele no time, não. Porque quando você pensa que ele vai resolver, vai acrescentar, quando ele vai jogar um futebol um pouco mais organizado e de personalidade, não acontece nada. Os 2 volantes perdidos, marcando a distância, errando passes em profusão. Não gostei nem do Emerson, nem do Emerson Santos. Conceito ruim, Edu. Olha, o Eberlin tem que pegar a fita do jogo contra o Ituano e pegar a fita de hoje. Ele adora contratar volante, né? Mostrar pro Eberlin. Eberlin, dá uma olhada nesse meio de campo aí. O Ituano também toques rapidíssimos. Rapidíssimos, que nem hoje esse América danado aí. Terrível. Ô, Jorzinho, a volância, o que dizer? Não dizer. Ruim para os 2. E o Elvis, hein? Quero a opinião de vocês dois aí, porque ele completou 90 jogos. O Elvis, ele tem todo um histórico na Ponte. Foi ele que enfiou a bola pro Dodô há 2 minutos, enfiada dele. Foi ele que tentou, de fora da área, fazer o empate a 7 do segundo tempo. Foi ele que ajeitou de peito para o Gabriel Novaes a 14 segundo tempo. Teve toda aquela jogada que já repisamos aqui. O goleiro pegou, o Elvis sobra para ele, o zagueiro tirou, não podia perder. O Gabriel Novaes até perder aquele gol, tudo bem, mas sobrar para o Elvis daquele jeito. Pô, o zagueiro ali, né, não conseguiu, o zagueiro tirou, enfim. O pênalti que ele perdeu, mais um que ele perdeu, não é? Essas e outras, CH, o Elvis hoje jogou o tempo todo e disse, pós-jogo, pode colocar na minha conta. Ele é a única coisa lúcida que esse time tem. E é muito pouco, porque ele tem pouca mobilidade. Quando ele é marcado homem a homem, ele tem pouco espaço para jogar, automaticamente compromete todo o jogo da Ponte. Só o Nelsinho não viu isso até agora, né? Até agora o Nelsinho não encontrou uma alternativa para quando o Elvis está muito marcado. Eu lamento muito falar isso. Ele perdeu o pênalti e não podia ter perdido. Um cara do tamanho dele não pode perder pênalti. Ele não tem direito de perder pênalti. Ele é o cara mais importante desse time e o empate hoje cairia do céu. Conceito ruim, Edu. E para você, Zorzinho? Edu, eu sou fã do futebol do Elvis, né? Mas hoje ele foi mal. Foi mal, como todo e qualquer jogador, tem dia que não consegue executar absolutamente nada. E eu vou repetir o que eu disse no meu comentário final do jogo. Não adianta ele vir aqui, hoje a culpa é minha. Não adianta. Não vai voltar os 3 pontos. Então, para mim, o conceito do Elvis hoje é ruim. Olha, Dodô e Gabriel Novaes, CH. O Dodô, ele perdeu aquele gol no comecinho, né? Comecinho do jogo, gol de entrada, o goleiro defendeu, escolheu o canto errado. E o Dodô sofreu o pênalti, que o Elvis acabou perdendo. E o Gabriel Novaes teve 2 chances naquele reboliço todo, que foi a defesa do jogo, 14 segundos, o famoso 14 segundo tempo, e também uma que ele girou dentro da área e bateu na zaga e saiu. E nesse lance, comecinho do Dodô perdeu, ele também participa, porque quem enfiou a bola foi o Elvis, mas o Gabriel Novaes que puxa o contra-ataque participando também. Então vamos lá, CH, Dodô e Gabriel Novaes. Pela luta, eu vou dar regular para os dois, eles participam pra caramba, não tem preguiça de jogar, falta técnica e calma, confiança, mas não pode, a torcida da Ponte não pode reclamar da vontade desses dois. Então, conceito para os dois, regular. Então, eu sigo com o CH, porque ele trabalhou nos 2 jogos hoje, então só para ele ter ser dispensado um pouquinho mais cedo, Nelsinho Batista, por aquilo que já dissemos, por aquilo que ele escalou, repetindo aqui, finalmente a mesma escalação em relação ao último jogo, alterações, essas e outras. Nelsinho Batista hoje, ô CH. O trabalho é ruim, Edu. Ele não consegue fazer o time jogar. Quem assiste a Ponte jogar acha que ele não tem treinador.
Eu sei que a Ponte tem uma série de dificuldades, de deficiências, mas dá para produzir muito mais do que está sendo produzido. Isso é um problema da Ponte, não é meu, eu não estou sugerindo para trocar treinador, mas o trabalho dele hoje é ruim, não só no jogo de hoje, mas o time dele não tem confiança, não tem organização, o time dele, a bola não passa pelo meio campo, é só ligação direta de novo, e ele perdeu mais uma dentro de casa. Resta saber o que é bom para a diretoria. O trabalho dele nesse momento é ruim, Edu. Um abraço, bom dia, boa quarta para você, CH. E me perdoe aí, porque hoje foi duro, Edu. Febre, garganta, mas conseguimos, graças a Deus, chegar até o final da jornada. Boa noite a todos e até a próxima. Boa recuperação. Isso, muito obrigado. Não estava sabendo não, que coisa, hein? Ô, Zorzinho, é o seguinte, vamos lá, Ponte perdeu de 2-0, daqui a pouco já, hein? A coletiva do Nelson Batista, Dodô e Gabriel Novaes. Por aquilo que já dissemos, qual o conceito, hein, Gleger? Dodô e Gabriel Novaes. Esses correram, lutaram, né? Conceito regular para os dois. Muito bem. E o Nelson Batista, você fica com qual conceito? Aí, Edu, assim, é difícil, né, cara? A gente sabia da limitação do time. Então não dá pra... Eu não vou botar a culpa no Nelson, não. Não vou. Não vou botar, sabe por quê? Porque se o Elvis fizesse os 2 gols que ele perdeu, a Ponte poderia ter empatado, até mesmo vencido o jogo. E, claro, o discurso poderia ter mudado um pouco aqui, um pouco ali, né? O resultado, para mim, que seria ok hoje, com a oportunidade, não vou nem citar aquele lance que o Elvis acabou perdendo, ele, o gol e o zagueiro. Não, gol pênalti. Ele poderia ter feito o gol e empatado o jogo. Para mim, o resultado de 1-1 seria um resultado ok. Mas a gente sabe como é que é o futebol. Às vezes, ele vem e o castigo, ele vem rapidamente, no mesmo jogo. Foi o que aconteceu. Então, o conceito do Nelson hoje é ruim pelo resultado, né, pela sequência de jogos ruins em casa, resultados negativos, e ele precisa reencontrar o caminho das vitórias jogando em casa. Conseguiu a primeira fora no último jogo. Pensávamos que poderia vir aí mais uma sequência de vitórias, mas não. Uma derrota amarga e vem aí pela frente, sabe quem, Edu? O líder do campeonato Novo Horizontino. Tomara que ele consiga arrumar o emocional desse time, que hoje deu mostras de que, além da parte técnica e tática, o emocional do time Ponte Pretano não está legal. Bom dia, Gleger. Boa semana. Bom dia, Edu. Um abraço pra você, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Coletiva Nelson Batista. Vamos lá. Tendo uma marcação, né? Tivemos alguns erros, né? de saída de bola. Isso aí parece que tirou um pouquinho a tranquilidade da equipe. E nós, realmente, o primeiro tempo, nós tivemos aí os últimos 25 minutos, 30 minutos, nós caímos muito de produção. Nós não jogamos, né? Nós estávamos muito preocupados somente em marcar e aí, logicamente, o adversário é um time tecnicamente muito bom, né? E acabou vencendo assim o primeiro turno, o primeiro tempo. No segundo tempo, nós fizemos as modificações, a equipe já melhorou bem, né? Criou, teve lógico, saímos para fazer uma pressão mais à frente, criamos, assim, algumas oportunidades, inclusive de pênalti, e infelizmente nós não traduzimos essa melhora nossa no segundo tempo em gols. Nós tivemos assim a chance do pênalti, tivemos outras chances também de cruzamento, de finalização, e como a gente estava jogando contra um time de qualidade, né, o espaço que você deixa, a desatenção que você tem, você acaba sofrendo gol. É time de qualidade que é o próximo adversário também, o Novo Horizontino, líder da competição. Mais uma vez vem aquela situação do pai contra o filho. Como trabalhar esse time para tentar uma vitória lá em Novo Horizonte? Olha, nós estamos tendo assim uma condição de conversar bastante com eles, né? Eu acho que é muito importante a gente apoiá-los, né? E tirar essa condições de não conseguir vencer
hoje, agora é em casa, não é fora de casa, né? E tirar essa condição de que aqui é dentro de casa, realmente a gente tem que tirar proveito. Mas, de acordo com o jogo que nós vamos ter, é um jogo do líder contra o líder, né? E vamos, logicamente, dar todo o apoio aos jogadores para que a gente consiga fazer um bom trabalho e um bom resultado. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Das 4 alterações que foram feitas hoje, uma tática do Everton Brito na saída do Ramon e as outras 3 no sistema defensivo. Quando há as alterações, e muitas delas no sistema defensivo, caracteriza um pouco da limitação do seu elenco, porque você não consegue taticamente também ter outra alternativa de alteração. E dessas alterações, a troca do Roca. O Roca, ele sentiu alguma coisa ou foi opção sua só mesmo? Obrigado. Não, o Roca, ele sentiu, começando por ele, né? A última pergunta. Começando pelo Heitor, ele teve um incômodo no jogo contra o Maceió no adutor. Né? Ele fez um tratamento, ele teve uma recuperação e deu sinal verde para a gente. Né? Nós também conversamos bastante com o departamento médico e demos sinal verde para que ele pudesse jogar. Ele estava se sentindo bem. E ele sentiu, no primeiro tempo, ele sentiu o adutor. No intervalo, ele falou que estava aumentando a dor, né? Então nós o substituímos. A outra pergunta sobre o sistema defensivo. Das 4 alterações, eu acho assim, eu acho que não cabe agora responsabilizar, né? Às vezes é pela condição do desgaste, né, que nós estamos tendo de viagem, e às vezes a gente pede para trocar. Hoje nós trocamos o Matheus porque ele não estava bem, estava meio preocupado, então nós resolvemos tirá-lo para colocar outro. O próprio Luiz Felipe também foi com cãibra, né? Inclusive o Sérgio também estava com cãibra, só que eu fui falando com ele e ele aguentou até o final, mas ele estava dando um sinal que já queria sair, né? Então nós seguramos ele. Então foi só esse problema nosso. Boa noite, Nelsinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Sobre a parte defensiva também, você poderia explicar sobre a escolha do Risso, já que ele não vem fazendo boas partidas ultimamente e hoje comprometeu? Isso, o patrão. É isso. Bom, é o lateral que até há poucas partidas era o titular, né? E logicamente eu preferi pelo Heitor, né? E ele ficou no banco como uma segunda opção. Então eu acho que é um jogador que está aí à disposição, nessa posição principalmente, né? Então nós não temos assim nenhuma outra opção senão improvisar. Boa noite, Nelsinho. Rodolfo Santos, Web Rádio Morada do Som. Quero falar um pouquinho do sistema ofensivo. A Ponte, com sua chegada, era um dos times que mais finalizava. Hoje a Ponte, a gente percebe que ela não tem tanta confiança para finalizar a bola, às vezes fica rodando na frente da área e às vezes parece que dá uma clareada do jogador. Você tem essa percepção, vendo de fora, que os jogadores estão sem confiança para achar o melhor chute, para achar a melhor finalização? Não é questão de confiança, é questão que nós perdemos um jogador que era a nossa referência na frente, que é o Gé, né? E nós não temos outro jogador com essa característica. Então o que acontecia? Havia uma preocupação dos zagueiros com o Gé, e a gente sobrava os espaços para outros jogadores que chegavam para finalizar ou para fazer o último passe. Então essa é o fato, né, que nós perdemos um jogador importante para nós ofensivamente e a gente está tendo essa dificuldade. Boa noite, Nelsinho, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. O Matheus Regis hoje chamou atenção fora da lista de relacionados. Queria saber se foi por opção técnica ou se ele sentiu alguma coisa nos últimos treinamentos. Não, foi por opção técnica. Eu acho que quando a gente não leva o jogador para o banco é porque nós temos jogadores melhor que ele para o momento. Nelsinho, aproveitando, até voltando naquele assunto que hoje você conseguiu pela primeira vez, foram
20 jogos seu antes, 20 escalações diferentes, você conseguiu repetir a escalação que já tinha sido alterada no último jogo contra o CRB. Você tinha feito 7 alterações. Queria que você falasse, você conseguiu repetir, mas o que não funcionou? Funcionou lá em Maceió, o que não funcionou aqui no Majestoso, dessa escalação que você conseguiu repetir? Eu acho que em Maceió, né, nós fizemos um trabalho, né, uma organização, os 90 minutos, né? Principalmente os primeiros 45 minutos. Essa vez nós não conseguimos ter uma sequência no que vinham fazendo. Então nós tivemos, como eu já disse aqui, nós tivemos 15 minutos onde a equipe estava jogando tranquila. Só que o adversário, nós começamos a ter alguns erros e o adversário começou a ter um espaço maior para jogar. E aí acabou que a preocupação, né, era mais em marcar do que em jogar. E nós perdemos essa força ofensiva que nós estávamos tendo. Lá em Maceió, nós tivemos uma organização onde nós exploramos praticamente 90 minutos espaços que era deixado pelo adversário. Valeu, rapaziada. Obrigado a todos. Muito bem, coletiva do Nelson Batista, Ponte perde de 2-0, vamos nosso Em Dia com a Bola, agora 00:28. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, já com a bola da Rádio Bandeirantes. Então, nesta terça-feira, fechando mais uma rodada na Série B. Operário 1, Guarani 0, gol do Bosquilha de pênalti, a 18, segundo tempo. Pênalti, a bola bateu no braço do Matheus Salustiano. Juizão foi pro VAR, pênalti e tal. Ponte 0, América Mineiro 2. O Adson a 35 primeiro tempo e o Jonathan a 41 do segundo tempo. Sendo que aos 35 segundo tempo o Elvis perdeu o pênalti, o goleiro defendeu. Seria o gol de empate da Ponte na oportunidade, né? Ribeirão Preto 0-0, Botafogo e CRB. E no jogo do Guarani tem dois lances aí, inclusive um no segundo tempo, tava 0-0, em que o jogador do Guarani ele sofre a pisada e a bola ainda bate no braço do zagueiro do Operário. Tá? Bate no braço do zagueiro do Operário. Foi exatamente o Marlon Maranhão. Foi no começo do segundo tempo. E no primeiro tempo teve outro lance também duvidoso em que a bola bate na mão do Bosquilha. O senhor vai chamar-se, né? Poderia também ser pênalti para o Guarani. Bom, olha, é o seguinte. Novo Horizontino líder 51, em Santos segundo com 50, em terceiro Sport 46, em quarto Mirassol 46. O Sport entra na briga, tira o Vila Nova do G4 e um detalhe, o Sport tem um jogo a menos. Vou repetir, Novo Horizontino 51, Santos 50, Sport 46, Mirassol 46 é o quarto colocado. Correndo por fora, Vila Nova quinto com 45, América agora sexto com 44, em sétimo Ceará com 42. Bem, a Ponte é 13ª com 32, depois 14º Chapecoense 31, 15º Botafogo agora 31, em 16º Paysandu com 30. E aí zona de rebaixamento, Brusque 29, Ituano 28, CRB 27, Guarani 20º com 24. Guarani completa 20 rodadas na última colocação, tem um jogo a menos. A diferença Guarani para o Paysandu primeiro fora, diferença de 6 pontos. A Ponte tem 32. A diferença para o primeiro na zona é o Brusque com 29. Uma diferença de 3 pontos. E agora é o seguinte. Segunda-feira, dia 30. Os dois jogam, né? Quase no mesmo horário. 21 horas, Novo Horizontino e Ponte. 21h30, Guarani e Avaí. Bom, vamos lá. Falando agora aqui da Libertadores, o River Plate é o primeiro semifinalista. Venceu na terça que passou lá em Montevideo, no Monumental de Núñez. River Plate 1, Colo-Colo 0, gol do Facundo Colídio. No Chile foi 1-1, então o River classificado. Daqui a pouco, 19 horas, Arena MRV BH, Atlético Mineiro e Fluminense. No Rio, 1-0 Fluminense. Morumbis, 21h30 de hoje, São Paulo e Botafogo, lá no Rio 0-0. Novo empate é pênalti. Atlético Mineiro, se vencer por diferença de 1 é pênalti. Se vencer por diferença de 2, classifica. Fluminense joga pelo empate. E amanhã Peñarol e Flamengo. Só que no Maracanã foi 1-0 para o Peñarol. Mengão tem que vencer para ir para pênalti, se for diferença de 1, ou vencer por diferença de 2 gols para eliminar o Peñarol. Peñarol joga em casa e pelo empate. Sul-Americana. E deu timão, hein? Corinthians 3, Fortaleza 0 na terça que passou. Gols de Romero, Igor Coronaro e Pedro Henrique. Lá em Fortaleza, 2-0 timão. No agregado, 5-0, quem diria? O Corinthians está na semifinal da Sul-Americana. Daqui a pouco, 21h30 de hoje, em Medellín, na Colômbia, Independiente Medellín e Lanús. Na Argentina foi 0-0. Amanhã, 21h30 no Mineirão, Cruzeiro e Libertad do Paraguai. No Paraguai foi 2-0 para o Cruzeiro. Olha que chique, jogando em casa e ainda podendo perder por diferença de 1 gol o Cruzeiro. E o Atlético Paranaense joga na Argentina, no estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Na Grande Buenos Aires, Racing e Atlético Paranaense em Curitiba foi 1-0 para o Atlético. E é isso aí. E aqui, e só para lembrar, para finalizar, que nessa quarta, olha, tem 2 jogos atrasados no Brasileirão. E daqui a pouco, 19 horas, Arena Grêmio e Criciúma. E às 19, em Bragança Paulista, Bragantino e Internacional. Aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola.
Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do apito final. Olha a jornada negativa do futebol de Campinas. Na terça que passou, Operário 1, Guarani 0. Narrou Roger Williams, Tigrão e Catarino nas reportagens. Ponte 0, América Mineiro 2. Polis, o moço de Piracicaba, narrou. Clegg de CH comentaram. Vladimir Catarino dobrando aí nas reportagens. Obrigado à nossa equipe técnica. Gil Kleber do comando. Lucas Pessoa. Valeu, Lucas. Um abraço aí, Luquinha. Tá no YouTube, no Twitter do YouTube. Uau! Pedro Piscinato, PP, valeu, hein, tá na mesa, menino sensacional também, e Gilberto Sufi na técnica externa no Majestoso. Pessoal do YouTube, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência, nesse horário aqui, 00:38, nos vendo aqui, obrigado mesmo, e lembrando que agora a gente volta quando, hein? Eu, pelo menos, volto segunda-feira com essa dupla de novo aqui, Novo Horizontino e Ponte, 21h, 21h30, Guarani e Avaí. Vai ser outra madrugadeira de segunda para terça de 30. Vamos entrar em outubro aqui, hein? Vamos entrar em outubro aqui. Vou entrar aqui na segunda-feira, em setembro, sair em outubro. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo com os amigos da Bandeirantes. Gente, um abraço, muito obrigado. Uma ótima madrugada, ótima semana. E na segunda, eu volto. Se Deus